O futuro sempre foi o nosso lugar, mas agora ele tem uma cara nova, uma marca nova, mas o mesmo DNA Performa IT. É isso aí, e hoje estaremos aqui eu, Leonardo Tristão e André Paganucci falando sobre essa nova fase da Performa e como estamos ajudando os nossos clientes a construir o futuro hoje. Fique aqui. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e hoje estamos com todos os fundadores da Performa na mesa para falar de um assunto extremamente pertinente: futuro. Como a IA mudou a forma como a performance se comunica e como ela vai moldar o futuro das relações. Galera, quanto tempo a gente vai ter para bater esse papo hoje? Umas 4 horas? Quem tá ouvindo aqui, acho que vai lá, já pede um iFood aí, porque o papo vai longe aqui. Andrezão, cara, primeiro, que honra, hein? Finalmente a gente tá de novo reunido aqui e olha que legal, né? Primeiro, vamos lembrar do papo que a gente teve, acho que foi na primeira ou segunda temporada, foi na primeira, né? Logo na no primeira início, temporada. No comecinho aqui do PQP e hoje, em tão pouco tempo, olha o tanto de coisa que mudou, né? Como é que você vê esse paralelo aí de dois mundos que antigamente talvez levavam décadas e a gente tá falando aqui de pouco mais de 1 a 2 anos, o tanto de transformação do mundo aí? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. Eu sou, um grande fã, lógico. Acompanho vocês todos os episódios. A gente também é seu fã. Eu acompanho todos os episódios. Né? Não, eu sou você. seu fã. Não, mas eu faço questão de ouvir todos os episódios porque eu adoro o conteúdo aqui. Da hora, acho mano. que a gente fala muita coisa legal. E é legal remeter aquele episódio que a gente gravou porque a gente falou de IA. E a gente falou de IA quando algo estava começando. Quer dizer, são 2 anos e ainda era tudo muito novo. E acho que agora eu posso dizer que isso está na vida de todo mundo. Cara, A democratização é a diferença. Acho que você falou de aceleração, é isso. Tá bom. A aceleração tem a ver com democratização. Está na mão de todo mundo. Então, cada vez mais, tem mais gente usando, tem mais usos diferentes, mais casos que onde tem sido aplicado com sucesso. Então, acho que tem muito a ver com isso. As coisas evoluíram tão rápido em relação à inteligência artificial. Eu confesso que eu não pesquisei, eu não tenho o número. Eu tô falando de feeling, né? A sensação que eu tenho, né, como a gente viveu também o início da internet, é que a IA tá evoluindo muito mais rápido do que a internet evoluiu. Sem dúvida. Fazendo um paralelo assim, ó. Como a gente usava a internet em 95, cara, eu juro que eu vou fazer essa pesquisa. Como a gente utilizava a internet em 95, como a gente utilizava a internet no final de 97. Boa. Porque nos últimos 2 anos, o que aconteceu com o IA foi uma evolução tão grande, né? Primeiro que eu acho que já cabe chamar de revolução. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Concordo. Mas eu acho que já cabe chamar de revolução, mas mantendo o termo evolução. A evolução foi tão grande e a gente se beneficiou tanto disso que motivou a gente a revisitar a nossa marca e fazer um rebranding em função de uma ferramenta, porque IA é uma ferramenta, mas uma ferramenta tão importante que está moldando a nova forma da performance existir. Então eu acho que isso já mostra a importância do que aconteceu nos últimos 2 anos. Eu também não tenho dados, mas assim, do que eu me lembro, sem dúvida, é muito mais rápido do que 95, 97, né? Sim. Pô, a gente foi, sei lá, popularizar e-commerce, por exemplo, só surgiu depois de 2000. Então levou um tempo, enquanto que hoje a gente já tem, em poucos meses depois da popularização, aplicações comerciais. Sim. Fazendo venda com IA, né? Vendendo IA pra caramba. O faturamento da performance já tem um incremento. Já impactou e marcas, empresas surgindo muito mais cedo, né? Vamos dizer assim, 2 anos, onde empresas surgindo internet first, vamos chegar assim, demorou mais tempo. Sim. Né? Levou aí, sei lá, 4 E hoje anos, a gente já tem talvez, empresas AI first. E a minha visão é que as coisas estão ligadas, tá? Hoje, a popularização da IA, ou pelo menos esse crescimento, como o Léo colocou, essa evolução tão rápida,
tem a ver com a internet. Quer dizer, só foi possível porque a gente conseguiu ter essa conexão, essa globalização, a coisa acelera, a gente não tem mais barreira geográfica, a gente não tem mais barreira de tempo. E diferente do que aconteceu na época da internet, a barreira, apesar de existir hoje a barreira do hardware, ela é muito menor do que era na época. Quer dizer, a gente tem acesso a uma infraestrutura por conta das clouds, por conta de outras evoluções que a gente vem aí ao longo de todo esse tempo de internet. Era tudo muito precário, né? A gente usava a internet, a base era telefone, era linha telefônica, era par metálico. Par metálico. Então, assim, isso mudou drasticamente. Hoje todo mundo tem 5G, o poder de processamento distribuído e centralizado também nos grandes data centers é completamente diferente. Então, assim, acho que a infraestrutura permitiu que essa evolução acontecesse de forma tão rápida. Porque no bottom line a gente não precisou de nenhum novo hardware para trabalhar com IA. Né? A gente se baseou em GPUs que já existiam, claro, para outros fins. Sim. Machine learning não é nada novo. Não é nada novo, exato. Então, assim, a teoria estava lá, o hardware estava lá, a internet estava lá. A tempestade perfeita, Foi a tempestade perfeita. Então, acho que isso ajudou muito essa evolução a acontecer de forma diferente da internet. Imagina que para eu levar a internet na casa de uma pessoa, eu tinha que ter uma linha telefônica diferente, eu tinha que ter um... Não, quando a banda larga, ela pressupôs primeiro a criação de uma camada de hardware, cabeamento, distribuir cabo, ou seja... o mundo físico precisava evoluir primeiro, né? Eu investi no físico para poder evoluir. Ô, André, mais uma pergunta linkada a essa questão do mundo físico. Você falou, não teve nenhum hardware novo que precisou surgir para a questão da IA? Não, tem surgido muito hardware. Sim. Agora. Mas não é nada diferente do que já existia. Da arquitetura que já existia, exatamente. As GPUs são as mesmas, quer dizer, todo mundo sabe, a NVIDIA aí com os processadores CUDA, quer dizer, já é algo que já existia, já era usado para outros fins, majoritariamente games e processamentos matemáticos, Bitcoin, mineração de cripto, enfim. Eu jogo por isso, porque eu sempre soube que games é o futuro do mundo. Só que em IA só tá acontecendo porque tinha eu lá jogando. Tava lá jogando, gastando dinheiro. Ajudando a NVIDIA a evoluir as placas de vídeo dela. Me agradeçam aí, tá? Me agradeço. De certa forma, e não é, né? Mas sim, de fato. Aí que não pode mais reclamar que você ficava jogando, então. Exato. Não, e quando eu reclamarem que eu jogava, você só tá usando IA, porque tinha uns bobos igual eu jogando, ajudando a inclusive, eu coloquei no meu reembolso lá, eu comprei 4 RTX 5090, mas não é pra jogar, tá? É pra rodar IA. Montar. André, e aí, objetivamente, dá mesmo pra gente sair comprando placa RTX 5090 e montar um hardware pra acelerar o aprendizado, o processamento dos algoritmos, será que precisa? Complementando a pergunta, ou já não tem muita coisa disponível? Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta, se dá. Dá. A questão não sei se é mais eficiente, mais barato, né? Exatamente. Assim, acho que as placas que a gente tem acesso, as GPUs de consumer, né, que a gente tem acesso aí para jogo, elas são voltadas, foram feitas para jogo. Então eu bato em alguns dos outros limitadores que a IA, enfim, que esses algoritmos de IA precisam, que não são exatamente para essas placas, mas dá, porque no fundo o que eu tenho são esses processadores CUDA da NVIDIA, seja para eu trabalhar com o jogo ou para eu rodar IA, mas o que acontece é que, por exemplo, uma boa máquina de jogos hoje, realmente boa, tem 128 GB de memória RAM. Isso. E tem uma boa CPU, essa memória está isolada da CPU por um barramento. Já começa a ter um monte de latência. Eu tenho um monte de latência, eu tenho um monte de gargalos, né? Quando na verdade as grandes máquinas de IA, eu tenho tudo isso num único chip, quer dizer, eu tenho a memória já do lado da GPU, é uma quantidade de memória absurda, quer dizer, nós estamos falando em máquinas aí com 700, 900 GB de memória de vídeo, como se fosse memória de vídeo, mas por que memória de vídeo? Porque é uma memória que está ao lado da GPU, colado na GPU sem nenhum barramento criando latência ali. Então assim, dá, você vai rodar pequenos modelos, mas você não vai ter um grande poder de processamento, né? Queria voltar a gente falar um pouquinho dessa transformação que impactou a performance, né? Até fazer uma pergunta, vou fazer para o André, mas pode ser para você, mas ele tem um carinho especial também pela marca, né? O André desenhou o primeiro identidade visual. Para quem não sabe, da performance, né? Já foi designer. Era o nosso designer, o nosso web designer, o nosso dev, field services, o cara de field suporte e às vezes dirigia. Motorista. Isso, fazia tudo.
E aí, como é que é, André, para você ver essa marca evoluindo, né? A gente vai mostrar daqui a pouco para a galera aqui, mas até para preparar esse terreno, como é que foi para você esse processo? Deu um sentimento aí de... Enfim, como é que você se sentiu vendo agora essa... Não só essa nova identidade visual, mas esse novo posicionamento, de fato, aí da Performa? Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho de perfil. Eu não sou um cara saudosista, um cara que fica ligado... Até pelo meu gosto. Época, né? Não, até pelo meu gosto por novidade, Sim, por ter esse perfil de estar sempre buscando o novo. Eu não sou um cara que me prende a nada do meu passado, assim. Eu não sou um cara, nossa, era tal coisa, era de tal jeito. Acho que eu não tenho isso. Uhum. É lógico, eu gosto de olhar, me dá um orgulho enorme de ver o que a gente criou lá atrás, de ver todos os passos que a gente passou. Mas eu tenho muito claro que cada passo para frente é uma vantagem, é uma evolução. Como você colocou, essa evolução. Então, assim, eu não tenho medo de evolução. Eu não tenho, evoluiu, mas eu gostava. Não, cara, isso você não vai nunca me ver falar. Eu tô sempre preocupado na próxima. Você tá falando desse logo, você tá falando dessa era da Performa, a minha cabeça já tá na próxima, essa já é presente. Então, isso até tira alguma coisa, assim, tira uma amarra. Quer dizer, cara, agora eu já tô aqui, agora eu já quero olhar pra frente, eu quero olhar qual que é a próxima. E acho que é muito do meu perfil. Então, assim, respondendo, lógico que a gente tem um orgulho de cada marca, desde a primeira, né, que como ela falou, eu mesmo fiz ali correndo, porque a gente tinha uma empresa pra lançar, então foi feito, não foi um estudo como esse. Não foi a IA que fez. Não foi a IA que fez. E nem tão pouco teve um estudo, de quase um ano pra sair. O único estudo que teve, você lembra qual foi o limitante que a gente colocou? O domínio.com tinha que estar disponível. Era a única... Mas e a marca lá atrás? Tinha algum significado? Não, foi, cara, era bonito. Era o que dava pra fazer no Corel. Era o que dava pra fazer Foi feito. E era o que dava pra fazer do dia pra noite. No Corel. Mas todas as nossas... Toda vez que a gente mexeu na marca... estava atrelado a uma fase da empresa. Não é uma marca, não é uma questão gráfica visual. Nunca... A primeira, qual foi a fase? Cara, precisamos criar uma empresa. De TI. Isso, precisamos criar uma empresa de desenvolvimento de software. Então tá aí o IT. Isso. Né? Que eu já pensei em tirar. Hoje, com a inteligência artificial, eu adoro que tem aquele IT lá de novo. Todas as empresas vão ser empresas de informação e de tecnologia. De tecnologia, exatamente. Então, antes... E talvez daqui a 5 anos eu falo, galera, a gente vai ter que tirar esse IT daqui. Né? Vocês me conhecem melhor que todo mundo. Ciclos. Aí a gente teve a primeira mudança, que foi quando a gente cresceu, né? E a gente quis dar um ar um pouco mais moderno para a marca. Aí a gente teve a nova identidade lá do Lean Digital Solutions, quando a gente trouxe realmente o Lean para dentro do nosso core. De novo, olha que mudança legal. O Lean deixou de ser uma ferramenta que a gente usava para acelerar um ou outro projeto e passou a ser o core da nossa operação, né? Fizemos um reposicionamento de marca nesse momento. E agora, depois, IA deixou de ser algo que a gente usa uma ferramenta que a gente acelerou ali e aqui para virar o core da nossa operação de novo, né? A gente vai se tornar uma empresa, né? A ideia do rebrand é uma empresa AI first, né? E aí a gente mexeu na marca de novo. Que eu acho muito legal a nossa decisão de não mexer no nome, que não é uma decisão fácil, porque a gente poderia mexer no nome e talvez até chegar em algo melhor do ponto de vista de marketing, mas a gente, em contrapartida, quando a gente mantém o nome, eu acho que a gente passa um baita recado para todo mundo sobre a nossa força. Sim, né? O mesmo DNA. Né? Exatamente, a questão de ser o mesmo DNA, né? Então eu acho que o que aconteceu, né, em relação ao panorama atual da empresa foi exatamente esse, né? A gente acabou de mudar de novo. A gente entendeu uma tecnologia que ela tem um potencial muito disruptivo. A gente pulou na frente de todo mundo, né? A gente estava falando de IA. Bom, a gente lançou uma cerveja utilizando IA. Isso, há 2 anos aqui nessa mesa do podcast, né? Lançamos a cerveja feita com IA e acho que isso trouxe, inclusive, para mim, assim, pessoalmente, foi a prova dos 9 ali de que, cara, peraí. Vai mudar, né?
já mudou. Tá mudando, não é só algo acessível a engenheiros de software, a cientistas de dados, cara, o cervejeiro, né, que tava aqui com a gente, né, o Gustavo, com a parceiraço nosso aqui, cara, peraí, eu posso usar isso para acelerar o meu trabalho. Então, para mim, foi aquele momento, assim, que ficou claríssimo que todo mundo, a democratização, como você falou, realmente ela tá para todo mundo. Então e aí começou, né, esse processo nosso de ser AI first, né? E antes da gente mostrar o vídeo, tem um videozinho, né, pra gente mostrar a marca, a gente já pode deixar engatilhado aí, mas assim, e a tagline, né? O que ela representa para você, André, essa nova tagline, porque antes a gente falava discutiu isso, né? Do Lean. E talvez a gente tenha opiniões diferentes. Eu quero ouvir, por isso eu tava com a pergunta na manga aqui, né? Vamos ver. Eu vou basear minha resposta em algo que vocês dois falaram, né? O Léo comentou que a gente tinha IA como uma ferramenta e que a gente agora fez disso uma nova forma de trabalhar. Isso. E você falou em democratização e sobre não ser algo para cientista e engenheiro. Eu acho que ficou muito claro o seguinte, quando a IA nasceu parecia uma ferramenta. Todo mundo chegou a falar isso, olha, cara, não é uma mudança, é uma ferramenta. Eu falei bastante isso. E a gente fala muito isso, cara, é uma boa ferramenta, lógico, todo mundo tem que usar como ferramenta. Como um assistente. Exato, cara, que eu vou colocar na minha caixinha de ferramenta e tenho que usar. Isso. Mas ela se tornou tão democrática e ao mesmo tempo que ela hoje, pra gente, ela não é mais uma ferramenta, ela passou a ser a nossa forma de trabalhar. Eu vejo que em pouco tempo ela vai ser a forma de trabalhar de todas as empresas. Então, acho que a nossa tagline é isso. A gente entende que o futuro é que a AI faça parte, ou melhor, a AI seja o coração de todas as empresas e de todas as aplicações de software e de todas as ferramentas que as pessoas usam. Eu acredito muito na forma como vem evoluindo, que nós vamos estar num mundo de AI first, assim, as pessoas vão interagir mais tempo com AI do que com o próprio telefone delas, né? Então hoje todo mundo fala, eu tô o tempo inteiro olhando pro meu telefone. Hein? A gente pode anotar aí. Vamos anotar, é a primeira, já põe aí no papel. As pessoas vão interagir mais com a IA do que com o telefone. Talvez usando o telefone como ferramenta, mas eu não vou ter mais os apps, eu não vou ter mais o meu navegador. O navegador cada vez mais está perdendo papel, então assim. E a gente vê isso hoje, a gente tá falando de futuro. Se eu não vou usar a gente tá falando de futuro, você vai usar AI. Você vai usar hoje, a AI é capaz de navegar na internet de forma muito mais assertiva e efetiva do que você. Assistente, sei lá, Siri ou qualquer um. Exato, eu vou pedir para ele buscar a informação que eu quero e ele vai me trazer a informação consolidada para o fim que eu preciso, já nas palavras que eu sou capaz de entender, quer dizer, no idioma que eu falo. Eu nem tô procurando mais realmente no navegador. O Google já sentiu. O Google já teve uma... Já teve queda. Então assim, cara, já... As pessoas estão deixando de procurar lá e procurando na IA. E a IA já traz mastigado, resolvido, formatado em tabela do jeito que eu quero. E não é um resultado de um site, eu não precisei passar por 10 sites para pegar opiniões diferentes. Ela já me traz consolidado. Esse para você é o futuro. Eu acho que isso é um futuro de curtíssimo prazo, mas na performance já é realidade. Então assim, para mim a nossa tagline tem muito a ver com isso. É o futuro hoje. Lógico que nas pequenas empresas, na nossa vida pessoal, isso vai acontecer muito mais rápido, mas isso vai ter que acontecer de alguma forma em todas as empresas, de todos os setores, de todos os tamanhos. Né? É uma revolução do tamanho da revolução digital trazida pela internet. Se a empresa não se adaptar, se a empresa não estiver lá, se a empresa não entregar inteligência na mão dos teus clientes, alguém vai vir e vai fazer isso e vai passar na frente dessa empresa. Então, e para você? Quando o marketing apresentou para mim o futuro hoje, né, e talvez até essa minha visão venha da minha função dentro da empresa, que é a área comercial, né? Como eu sou se bem que eu tenho um concorrente aqui agora na área comercial. Né? Vamos precisar apurar os números lá, porque parece que já tem gente vendendo mais que eu lá, mas tudo bem. Mas vamos lá, com a minha função de direito, né? É a área comercial, né? Eu acho que o que eu vejo, a questão do futuro hoje, é como se esse uso intensivo de inteligência artificial que a gente fez nos primeiros 2 anos da tecnologia levou a gente no futuro. A gente viu como é que voltou e vai chegar para os nossos clientes e falar, cara, a gente vai chegar lá mais rápido. Eu sei fazer você chegar lá mais rápido. Legal. Por experiência. Não é soberba, porque a gente ralou muito. Sim. A gente ralou muito, a gente abriu mão de muita coisa para poder... A
nosso dinheiro não é infinito. Então, para a gente priorizar a inteligência artificial, a gente teve que despriorizar outras coisas. Em determinados momentos, isso deu um medo na gente. Puta, será que a gente tá no caminho certo? Mas rapidamente a gente viu que a gente estava. E eu acho que essa questão do futuro hoje é exatamente isso. A gente vai fazer os nossos clientes chegarem no futuro mais rápido. E é isso. Nossos clientes, nossos colaboradores, nossos parceiros, as pessoas que interagem com a gente. Porque o fato da gente trazer IA para o centro da nossa operação, vai impactar todo mundo que se relaciona com a gente. A gente vai desenvolver novos parceiros de negócio. Uhum. Isso eu tenho certeza. Bom, já está acontecendo. Sim. Né? Ontem mesmo. Exato. Eu tô chovendo no molhado, né? No dia que a gente tava aqui a gente vai desenvolver novos parceiros de negócio, a gente vai conhecer novas formas de fazer as coisas que a gente já fazia, a gente vai descobrir novas formas de entregar valor para os nossos clientes, a gente vai descobrir novas formas de usar IA, porque esse é o ponto para mim. Daqui a 6 meses, mais uma previsão. Daqui a 6 meses a gente pode fazer esse episódio de novo e vão ter outros usos uma outra de IA trend que a gente não conhece. A trend hoje não é a trend daqui a 6 meses. E vem acontecendo constantemente nos últimos tempos. Vamos falar daqui a pouco de algumas trends. Quero falar com você aí, anota aí que a gente tem. Eu tenho certeza. E eu acho que uma coisa legal do episódio hoje é essa, né? Como a gente tá falando muito de futuro, boa parte do que a gente vai falar aqui pode ser que não aconteça. Sim, claro. Né? Mas eu acho que o principal recado é o seguinte, é que a gente mapeou várias hipóteses. Então a gente tá olhando essas hipóteses e com certeza tem hipóteses que a gente não mapeou quais vão e que vão aparecer. E vão aparecer, e vão acontecer. Boa. Por isso que a gente tem que ter, e aí, Samir, um pouco daquela questão que a gente fala de tem que ter alguém olhando o presente, tem que ter alguém olhando o futuro. Né? Total. A ambidestria. A ambidestria é mais importante do que nunca. Exatamente. Porque tem que olhar para o futuro. Exatamente. A gente não dá mais para tirar o olho. A coisa está acontecendo de forma tão rápida, é tanta novidade o tempo todo, que todas as empresas têm que ter alguém olhando para o futuro o tempo todo. E aí, antigamente, né? Antigamente, ó. Não é antigamente ainda. Mas antigamente, que a nossa cabeça. Mês passado. Isso, que a minha cabeça. Esse é o ponto. A minha cabeça já tá no futuro. Já é antigamente. Quando a gente fala o futuro hoje, é isso. A minha cabeça já tá no futuro. Eu tô falando de antigamente semana passada, né? Quando a gente falava de ambidestria, o que a gente tava falando? A gente tava falando de operações. Ó, alguém tem que fazer H1, o Run the Business. H2, H3, né? Não, e outra assim, ó, Run the Business e outra área, que normalmente era a área de inovação, a área de tecnologia, a área de transformação, beleza. Olhando futuro e na linha do que o Samir falou, H1, H2, H3. Olha como eu vejo a ambidestria hoje na era da IA. Para mim quem tá olhando os usos de IA, as hipóteses que ainda não foram mapeadas e colocando isso no radar para atacar, e um outro time olhando os agentes, os usos de IA que alguém mapeou a hipótese e trazendo para teste. Porque está evoluindo tão rápido que para mim a ambidestria agora é todo mundo olhando para IA. Óbvio que a gente precisa das pessoas que continuam tocando o dia a dia da empresa, mas agora para mim existe a ambidestria organizacional e a ambidestria inteligente. Acho que são os dois pontos que a gente vai trazer, que conecta muito. Pô, já cunhou um novo termo aqui, hein? Ambidestria inteligente. Quem sabe a trend pega. Que tem uma conexão muito grande com o que a gente está desenhando dentro de casa do Lean AI. Sim. Né? A estratégia de você ser Lean na adoção de inteligência artificial, que já a gente vai Vou colocar a minha visão aí antes da gente mostrar para todos aí que devem estar ansiosos, né, para ver a nova marca, quem não viu ainda. Para mim o futuro hoje ele é a concretização da melhoria contínua como pilar muito bom, central, porque hoje o futuro é um AI agent, quer dizer, não tão longe, né, mas uma interface AI first, ou amanhã o futuro vai ser outro. Sim. E daqui a um ano o futuro vai ser outro. Daqui a um ano não dá pra gente fazer um rebranding todo mês. Sim. Então, o que a gente demorou 10 anos, não mesmo, né? Pelo amor de Deus. Então, olha, pra mim, acho que isso simboliza essa nova fase de estar continuamente e exaustivamente buscando qual é o próximo futuro. Legal. Então, a gente tá ali, 10 anos pra fazer o primeiro né? Você viu, cara? Pensador. Por isso tá vendo mais que você. Verdade, boa. Tive um bom professor. Vamos lá, vamos finalmente ver o nosso videozinho, revelar pra galera aí. Tá na agulha aí, Carlão? Como é que foi a criação aí desse time maravilhoso aqui
de marketing da Performa. E quem é a nova Performa aí? Cara, ficou muito legal. Uau! Ficou muito legal. Ficou muito Essa legal. É a nova identidade visual. Deixa rolando aí, Carlão. Isso aí não... Pode deixar. O futuro hoje, eu acho que simboliza muito essa questão da continuidade. Isso. Né? Da gente estar, assim, a questão do futuro, para mim, é isso. A gente tá olhando amanhã, e aí, eu tava falando, demorou 10 anos para fazer o primeiro, mais ou menos, né? Depois de 5 anos do último, quando a gente fez 10. Eu não lembro, eu não lembro de cabeça se foram 10, eu acho que foi um pouco menos. Um pouco menos, 9. Foi 9. 8, 9 anos. Verdade. Mais ou menos. Mas a gente ficou muito tempo operando com a mesma marca. Verdade, mas eu acho que foi 9. Verdade, foi mais ou menos 9 anos, né? 2009 foi 2018, 18 para 19, acho que foi isso. E aí depois 5 anos, menos de 5 anos, 6 anos a gente tá fazendo outro. Cuidado, você vai chegar à conclusão que precisa fazer todo ano, o Léo infarta. Não, mas meu ponto é esse. E aí, pô, não é só questão, claro, hoje o futuro é a IA. Mas para mim o futuro hoje simboliza que a gente tá continuamente a gente tá lá na frente e persistivamente olhando sempre um passo à frente, olhando sempre o que tá vindo aí que vai revolucionar as empresas, né? O que é que realmente vai tornar, né, maximizar resultados, o que vai trazer uma performance maior hoje é IA. Talvez por um bom tempo. Visitar o passado rapidamente, vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. A internet foi uma ferramenta que trouxe uma série de outras para o jogo. Olhando para a internet, o que será que foi mais disruptivo? São fases, né? Falei. Cara, eu acho que... Não, eu não tenho. Eu tô convidando a pensar junto. Eu acho que botar nos a velocidade da troca de informação. Velocidade de troca de informação, quebrar a barreira do tempo e do espaço geográfico. Quando imagina, alguém conseguisse fazer uma boa pesquisa, ter um bom material nos Estados Unidos ou que fosse na China, até a gente ter acesso a isso e conseguir estudar esse material todo, levava um tempo. Né? Então, interessante. Até essa informação chegar... A informação ficou muito mais rápida. Ficou rápido, ficou quase instantâneo. E eu consigo trabalhar em conjunto. Quer dizer, antes eu tinha que ter uma cabeça pensando, de repente eu tinha um laboratório com 10 pessoas. A Hoje, colaboração era mais restrita. A colaboração ela acontece em tempo real. Se eu estou trabalhando num projeto open source, eu coloquei uma linha de código como exemplo, lógico. Coloco uma linha de código, o cara do outro lado do mundo, ele vê minha linha de código, já consegue colocar a próxima e você consegue acelerar de forma muito, muito rápida, né? Eu vejo as redes sociais como algo extremamente impactante para o mundo, que foi algo que a internet habilitou. Sim. O Web 2.0, né? Que permitiu criar conteúdo. Porque no começo você só consumia. Isso. Né? E a criação do comércio eletrônico. Né? A gente começar a comprar e vender. Economia digital. A economia digital foi um cara, um game changer absurdo. E hoje isso é passado. Isso. E eu perguntei isso porque, cara, as hipóteses que a gente está levantando nesse momento é essa. Cara, quais vão ser os principais usos disruptivos de IA? Boa! Porque hoje a gente está vendo isso chegar muito rápido na nossa área, tanto que a gente trouxe isso para o nosso core business, né? Que é a criação de código, né? Aí a gente está falando de desenvolvimento, criação de código assistido, né? Que tem sido, vamos lá, galera, disruptivo. Um game changer. Né? Um game changer, exatamente. Né? Vamos pegar dessa gancho aí pro André umas bombas aí, cara. Tendências, o que você tá vendo, então, realmente, o que é esse futuro hoje, que não é tão futuro assim, que já é um futuro muito próximo, que a gente já tá utilizando, tem coisa que você estava falando, né, na prévia, que, isso aqui tá em beta, né, beta tá em período de teste, mas que já tem promessas muito grandes de ser um game changer, né, como o Léo falou aí. Cita quais você tá vendo como as principais. Cara, acho que a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, o AI como consultor, como assistente de eu pesquisar algo, trazer a informação e eu consumir essa informação para o meu dia a dia, isso é de hoje para trás, assim, já é quase que obrigação. Então, cara, isso já não é mais tendência. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, isso já é presente. Acho que a primeira tendência, mais curtíssimo prazo, que eu já chamo de hoje para daqui a pouco tempo, digo
não é só hoje, porque ainda é algo que está começando, que começou a se popularizar agora, são os agentes de IA. Qual que é a grande diferença? É que eu não vou até a IA consultar informação e eu faço ações com aquela informação, eu faço uso daquela informação. Não, eu peço para um agente de IA executar alguma coisa. E então eu começo a ter agentes executores fazendo coisas para mim. Dá um exemplo aí para a galera entender o que é um agente. Quanto trabalho hoje numa empresa consiste em alguém entrar num site, baixar um documento, analisar aquele documento, extrair alguma informação, uma tomada de decisão matemática do tipo, cara, se esse número for maior ou igual a isso, ou for igual ao outro, eu posso aprovar, eu tenho que ir num outro software, fazer upload desse documento e aprovar. Quanto de trabalho de empresa é isso hoje? Isso vai ser substituído muito rapidamente por um AI agent. Eu vou treinar ele, eu vou explicar para ele o que eu preciso que seja feito e ele vai ser capaz de entrar na internet. Vai ser um RPA mais inteligente. É um RPA capaz de tomar pequenas decisões e se adaptar de forma muito rápida. Um projeto um tempo atrás que a gente estava falando na área de Comex, você lembra? Tipo, não, tem que pegar um documento da DI, bater se tá igual a essa tabela, pega 3, 4 documentos que são às vezes PDFs, olha no RP, confere, se tiver tudo bem, salva na pasta, se não tiver tudo bem. Isso que tinha uma área fazendo não precisa mais de ninguém. Exato, porque... E a grande diferença, o Léo citou RPA, acho que a grande diferença é a questão dessa pequena inteligência que ela traz, que ela é capaz de ler e interpretar uma informação. Entendi. Quando eu falo de uma RPA, todo documento tem que ser exatamente igual. Então assim, eu treino ela, já virou costume, a gente fala em treino, mas assim, eu programo um RPA, programo um RPA para ir buscar o campo naquela posição e naquele local e o arquivo... mais um scrapper do que inteligência. Né? E agora não mais. Agora eu posso. O formato, você tinha que reprogramar um robô. Exato. Então, se mudou o formato do site onde ele é acessável, eu tinha que reprogramar. Mudou o formato de um documento, eu tenho que reprogramar. Na AI, não. Vou fazer uma analogia aqui pra galera entender mundo físico. É como se fosse, sei lá, um robô de uma indústria automotiva, aquele braço mecânico que faz ele pega daqui e põe lá. Esse é o RPA. É o RPA. Contra um robô tipo da Boston Dynamics, que é um que é capaz de interpretar o que tem ali e se adaptar. Reagir ao ambiente. Tem a ver com adaptação. Esse a transformação que a gente tá vendo com agentes versus os robozinhos burros, vamos chamar bem entre aspas aí de antigamente. O agent é isso, ele é uma tarefa repetitiva, é uma tarefa que é feita quase da mesma forma, mas que até então era feito por um humano porque existia essa necessidade dessa adaptação e de flexibilidade, e isso é onde a AI entrou e tá vindo com esses AI agents, então é uma grande mudança. Busca de informação na internet, então cara, o que tem de processos de busca de informação na internet usado por grandes empresas, né, que passam horas, dias buscando informação, trazendo material, de repente compilando informação sobre um concorrente, compilando informação sobre um potencial cliente para fazer uma campanha voltada especificamente para aquele cliente, então a área de marketing. Cara, isso eu consigo rapidamente hoje deixar um agent mapeando, por exemplo, os meus potenciais clientes, já me trazendo, olha, você tem que ir falar com tal empresa, com tal pessoa, a pessoa tem 2 filhos, tem um cachorro, porque ela postou isso numa rede social aberta, ela trabalha tá nessa empresa há tanto tempo, então assim, eu consigo muito rapidamente, e já vem o pitch que eu tenho que usar para falar com essa pessoa, e é um agent, substituindo de repente, às vezes, boa parte do departamento de marketing e levando essas pessoas de marketing a trabalhar com as coisas onde realmente eu preciso da cabeça. Quer dizer, qual é o meu perfil? Essa que o André está colocando agora do pitch, né? Não vamos citar o nome do cliente aqui, porque acho que a gente ainda não pode. Lançou, ainda não lançou o produto, mas o que a gente fez foi exatamente isso. Né? Criar um processo de venda através de inteligência artificial que ele entende o perfil do cliente, entende o perfil do produto, ele monta o pitch. E o vendedor? Aí o agente monta o pitch para o vendedor executar. E aí o vendedor vai fazer aquilo onde o ser humano é bom. Isso. Lidar com outros seres humanos. Isso. Então assim, o que a gente tem que fazer é isso, quer dizer, esse pega trabalho... o tempo que o cara gastava assim, chegou um cliente na loja, fala assim, peraí, vou consultar, me dá seu CPF, ele vai ver o histórico, vai ficar olhando todas as notas as compras fiscais, anteriores, qual é o histórico. Tomar uma análise, tomar uma decisão, tudo isso virou uma fração de segundo, né? Já assim, cara, esse cara tá no contexto assim, assim, assado, ele nunca comprou isso, ofereça esse produto com essa objeção, com esse argumento, caso ele fale isso, responda aquilo. Esse é o poder de que a IA realmente consegue entregar. Exato. E o que é, André, o AI First, que é o nome bonito aí, né? Que a galera tá usando, é só uma trend, é só um nome novo bonito? O que muda
daqui para frente, vamos dizer assim, na sua visão, quando a gente vai desenvolver uma nova solução? Sei lá, o cliente chega, sentava já no passado, né? Tipo semana passada, com a Performa. E, cara, preciso de um sistema que me faça assim, 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 assado. O que muda desse linha de pensamento de como sempre foi feito, né, nos últimos 15 anos, e como é que a gente você enxerga que as empresas como um todo estão se portando com essa mentalidade do AI first, né, da IA primeiro? Eu acho que, primeiro, isso vai exigir um trabalho mental de todos, principalmente nosso, que nós passamos aí décadas criando software, pensando em interface, pensando em como é que vai ser essa interação homem-máquina, né? Quer dizer, quando a gente fez faculdade lá atrás, a gente tinha uma matéria. Interface homem-máquina, e é aí que entra. Então, qual que é a grande diferença? Eu preciso, a ideia é que eu me comunique com a máquina, eu me comunique com um processo de negócio, eu me comunique com qualquer coisa que eu precise fazer, que vá utilizar uma plataforma digital de forma natural. Então, assim, eu não vou mais ter uma tela, eu não vou mais ter formulário. Esquece, cara. Tab, formulário, validação. Você digitou o teu CPF com pontos, sem pontos, você colocou o número do telefone, cara. Nossa, que raiva que dá disso. Ele me pergunta, eu respondo numa conversa natural. Ele dispara os agentes, né? Então, falamos aqui de agente. Outra trend, já fazendo um parênteses, os agentes específicos, nós falamos de agentes gerais, nós vamos ter agentes específicos, agentes voltados para cada açãozinha que eu preciso fazer numa empresa. Então, eu vou conversar com essa máquina, isso vai disparar uma série de agentes que vão colher as informações, fazer o que precisa, tomar decisões, às vezes, se são decisões que não precisam de nenhuma interação humana, e ela vai me trazer isso e vai me explicar em linguagem natural de volta. Então, acho que essa é a grande mudança. Quando a gente fala em interfaces AI first, é isso. Quando eu pegar o meu telefone, eu não vou precisar lembrar que, cara, peraí, eu vou chamar um carro, eu preciso de um carro, então eu vou chamar aquele app do carro. Eu vou pedir comida, então eu tenho que chamar o app da comida. Não, cara, eu vou pedir para ele o que eu quero. Se agora eu preciso de um carro, se agora eu quero comer, ou se eu tô com fome, ou se eu preciso reservar. Ou se eu vou falar, no trânsito. Eu tô com fome, e ele talvez me diga, olha, você quer pedir? Você quer que eu te reserve um restaurante? Que tipo de comida que você gosta? Caraca. Né? Ou se não, olha, já olhei um AI agent específico, olha, eu já olhei que tem disponibilidade no restaurante que você gosta de ir toda quinta-feira. Então, por que não a gente já reservar ali? Você vai sozinho? Aí você fala, não, eu vou com o fulano. E ele já avisa o fulano, vê se o fulano também topa ir no restaurante. Então, tudo vai acontecer sem eu ter que abrir nenhum app. Sem eu ter que me preocupar se eu tenho aquele app instalado, se eu precisei clicar, se a interface do app é amigável ou não para mim. Entendi. Quanto tempo a gente trabalhou em UI UX Experience? Quer dizer, a UI Experience, ela mudou. Não tem UI. Eu não preciso me preocupar. O que eu preciso é cada vez mais me preocupar. A UX agora vai ser cada vez mais naturalizada. A linguagem natural. A comunicação. A conversa. Naturalizar da forma que o ser humano já se fala. Da forma como a gente interage. Vamos pensar, eu e você vamos conversar aqui. A gente vai preencher formulário? Exato. Você vai ter um protocolo. Tudo bem, como está seu dia? Isso. Aí eu vou responder assim, quais são as opções de resposta? Sim, tudo bem, mais ou menos, não, tá uma droga. Não, a gente fala do jeito que tá, não precisa ficar selecionando mais checkbox, é exatamente. Isso? Tem um outro ponto do AI First, que aí, de novo, também acho que essa é uma responsabilidade agora das empresas que estão na vanguarda da tecnologia, da inteligência artificial, toda vez que um problema chegar para a gente analisar, a gente tem que analisar ele do prisma da inteligência artificial. Primeiro, se a IA... tem que tomar cuidado com o vício. Tem que tomar cuidado com o vício. Eu falei, cara, a gente ficou aí décadas, né? Décadas criando software pensando, cara, como é que é minha tela, como é que meu usuário vai preencher. Por isso que a forma como a gente organizou as coisas dentro de casa, e aí gente, eu entendo, esse episódio ele tá um pouco chapa branca, mas a gente tá falando da nossa experiência com inteligência artificial, o que a gente evoluiu nos últimos 2 anos e como a gente tá colocando isso no mercado. Então dá esse desconto pra mim hoje, por favor, né? Mas é um episódio meio chapa branca mesmo, não vou mentir pra vocês, não.
Né? Discordo no sentido de, assim, o tanto de conteúdo que tá tendo aqui. A gente tá abrindo algumas caixinhas aqui. A gente tá fazendo uma expansão de consciência para todo mundo. Como que a gente já mudou e já tá mudando, né? Quando a gente criou aqueles 3 approaches, dependendo do nível de maturidade da empresa, né? O AI Strategy, e dizendo que esse nível de maturidade não tem nada a ver. A gente já teve no nível mais baixo, né? A primeira coisa que a gente fez foi organizar nossos dados. A maioria das empresas ainda tá tudo bem, porque é algo tão novo, no primeiro estágio. Isso não pode nem ser considerado um erro, cara. Léo, eu nem olhava. Não, eu vou além. Eu nem olhava para isso. Eu quero saber que empresa tem coragem de dizer hoje, dizendo que tá na crista da AI. Quer dizer, não, eu domino isso aqui. Não domina. Se você dominasse ontem, hoje você tá atrasado. São pouquíssimas então, assim, cara, não tem isso. Estão bem. Razoavelmente bem nesse cenário. Mas a forma como a gente organizou lá, o AI Strategy, o AI Sprint e o AI Data, ele fornece exatamente essas ferramentas que a gente precisa para, dado um desafio, olhar para ele com o pensamento AI first. Sim. Lean AI. Cara, ó, dado isso aqui, qual é a forma mais rápida de eu chegar a um resultado utilizando IA? É isso. Então, esse pensamento nosso, né, o que a gente treinou a nossa equipe, a forma como a gente vem interagindo com os nossos clientes nos projetos de IA, é que moldam essa característica do AI First. E é óbvio que a gente vai ter algumas situações em que talvez a gente não tenha feito o approach correto, talvez o cliente ainda não tenha, por exemplo, um ok de governança para atacar o problema utilizando AI como primeira opção. Então a gente agora tem um futuro, né, que nesse ponto eu vejo que talvez seja um pouco diferente do que foi com a internet. Porque a internet, ela foi muito permissiva. No início podia tudo. Tudo. Você fazia... Cara, usa aí. Ó, tem que usar. O marco legal da internet demorou... Saiu há 2 anos, né? 2, 3 anos atrás, não sei. E né? No Brasil a Europa já foi regulamentado. No Brasil, realmente acho que isso mostra que talvez a gente consiga fazer mais as coisas com verificação e governança, né? O que acontece com o IA é que, como nós temos a LGPD, a GDPR e outras leis que já são leis de proteção de dados, e IA é muito baseada, né? 80%, 90% baseado em análise de dados, você começa a ter realmente alguns pontos que você tem que ter muita atenção. Por isso que a gente também trazer a governança de dados, a governança de IA para o centro da discussão é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, gostei muito primeiro do que você falou na questão de tem que mudar a mentalidade. Sim. Né? E aí para dar um exemplo que não é só para as empresas, né? Todo mundo tem que mudar essa mentalidade. Para quem não sabe, o André é o nosso CTO, mas é o Chief Traveling Officer, né? Aí eu queria que você contasse, André, como é que, por exemplo, imagina que você tem que planejar uma viagem, beleza? Como é que, fulano, né? Vamos planejar uma viagem, bem organizado. O que você faz? Primeira linha de pensamento de alguém. Vou abrir um Excel, um bloco de notas, né? E vou começar a registrar ali, né? Fazer uma agenda, dia tal eu vou tal lugar, não é isso? Aí depois abre o vai pesquisar, vai pesquisar. Então, assim, esse é a linha de pensamento natural de quem já é digital. Vamos lá. É o algoritmo natural nosso. Quando a gente falou da transformação digital, as pessoas, legal, já vou abrir um documento, né, e começar a digitar. Antigamente, vou planejar uma viagem, você pega um caderno, um mapa e ia rabiscar e colocar post-it. Quando a gente fala de AI First, queria que você contasse esse relato. Como é que você planejou a sua última viagem? Cara, acho que a gente, eu sempre tentava estar um passo à frente, então eu já tinha saído das planilhas, que era a minha tara inicial, era montar viagem em planilha. Tudo em planilha. Cara, datas, horas, custos, e eu achava o máximo. Aí eu caí nos apps. É um saco, mano. Não é viagem, é um trampo. De 8 a 8h37, café da manhã. 8h37, 8h40, lavar a mão, escovar o dente. 8h42, embarque na van. Fala, cara, isso não é viagem, isso é férias, isso é um trampo.
Eu fico mais preocupado viajando com o André do que na performance. Porque na performance você tem uma liberdadezinha ali. Meu café da manhã pode atrasar 5 minutos. Ele sempre fala isso, eu sempre uso a mesma desculpa. Eu nunca perdi um voo. Ah, pronto. Boa. Apelou. Olha lá, não sabe brincar, não desce pro play, amigo. Eu nunca perdi um voo. Eu correndo no aeroporto, hoje na França, né? Perdi um voo pra Holanda. Puta merda, mas beleza. Então, beleza. Então você não tem mais planilha, mas você Não, então, eu usava um app. Eu tava aquele passinho à frente, um app específico, um app de viagem, que já era legal e já usava AI há algum tempo atrás, quer dizer, é um app que eu posso encaminhar um e-mail, então assim, eu fiz uma reserva, eu encaminho o e-mail para ele já interpreta o que tem ali, já monta, coloca no meu plano, já era legal pra caramba, mas a minha última experiência foi usar uma AI. E uma AI com Consumer Open, assim, aberta. Pode falar aqui, a gente usou o ChatGPT no modelo de reasoning, um modelo que é capaz de pensar um pouquinho, de tomar algumas pequenas decisões. Então eu comecei a colocar ali, comecei do zero. Cara, eu quero fazer a viagem, vou para tal lugar, o período é esse, a ocasião é essa. Então assim, é uma ocasião especial, coloquei os detalhes ali de onde eu queria ir. E pedi para ele, falei, cara, dado isso aqui, primeiro, sugestões, né, de um roteiro, de onde eu possa ir, eu quero, obrigatoriamente, já coloquei alguns pontos onde eu queria ir, com certeza, então olha, eu quero ir aqui, eu quero ir lá, eu quero passar nessa cidade, eu quero visitar esse lugar, então ele já trouxe outras sugestões, cara, já que você vai estar aqui, vai conhecer isso aqui também, e eu não precisei pesquisar, não precisei ir num site, não precisei ir no Google Maps, olha, isso aqui é próximo disso aqui, aqui é legal fazer de carro, isso aqui é melhor você fazer de trem, e ele começou a montar dia a dia o que eu tinha que fazer, trouxe uma sugestão de datas e de lugares, perguntou qual era a minha opção, olha, cara, para almoçar, para jantar, você quer um restaurante, você quer, como é que é o hotel, como é que você gosta, começou a fazer perguntas e montar o roteiro comigo. Tudo conversando, linguagem natural. Escrita ainda, poderia ter feito falada, mas eu fiz escrita. E, cara, de repente o que eu tinha era uma lista do que eu tinha que fazer, o que eu tinha que reservar. Ele já me trazendo opções, olha, esse voo é operado por tal e tal companhia. Até os sites de voo? Sim. Eu não cheguei a fazer ele buscar o voo, mas ele já sabia quais eram as companhias aéreas que tinham aquele trecho. Então, assim, trechos locais, ele já conseguia me trazer, olha... porque o problema nunca eu não tô preocupado com o meu deslocamento daqui para Los Angeles. Beleza, óbvio, né? Agora, e dentro dos Estados Unidos, as opções que eu tenho para voar para perto? Ou vale a pena carro, vale a pena carro, vale a pena... Dá um trabalho. Não, e eu já tinha tudo mastigado, assim, eu tinha uma lista, um to-do list. Né? Aí começou a mandar em mim, falou, agora você tem isso aqui pra fazer. Então, cara, eu tinha uma to-do list planejada. Mas aí, como é que ela sabe? Aí eu comecei a fazer o to-do list. Eu comprei a passagem e eu peguei o e-mail e, cara, do meu programa mesmo de e-mail, arrastei lá e joguei na AI. Falei, ó, tá feito. Comprei essa passagem. Ela já interpretou, legal. Então eu já sabia a hora que eu chegava. Nossa. Cara, qual que era o próximo passo? Legal. Então aqui você... E já começou a trazer coisas como timetables de transporte local. Aí eu falei, opa, peraí. É diferente. Aqui você vai pegar, olha... Então... Bizarro, né? É outro jogo, gente. Isso é o pensamento AI first. Cara, hoje eu fiz tudo, montei o planejamento todo da viagem, e antes eu pegava essa planilha, agora eu pergunto pra ela, cara, olha, eu esqueci, onde que eu vou estar dia tal? Vai estar em tal lugar. Você não precisa nem no calendário mais. Não, acabou. E vou assim, agora eu pego isso, coloco no meu calendário para acessar, não precisa do calendário. Não, e aí eu abri um segundo chat com o modelo... Vocês reclamam que eu não uso calendário. É que eu já tô lá na frente. Entendeu, cara? Eu já tô lá, eu não preciso usar calendário. É que você precisa agora do avatar de AI. Porque quando você marca 3 reuniões no mesmo horário, você precisa de um AI agent nas outras 2 para você. Ele já tá pensando no avatar. Ele precisa de um avatar. Mas aí eu criei um outro chat naquela ferramenta que consegue fazer tarefas agendadas. Então ele vai começar a me avisar os pontos onde eu tenho que me preparar. Caramba. Tipo, o dia de fazer o check-in, o dia que eu tenho que de repente fazer um pagamento, alguma coisa. Então, assim, ele já tem e ele vai me alertar. Ele vai me dizer quando eu tenho que fazer alguma coisa relativa a viagem. Mas aí não é o GPT que faz isso. É o ChatGPT. Mas ele te manda alerta, não? Sim. Sim, você pode tem um modelo lá agora, você seleciona, que é o ChatGPT. Ele é proativo? É, o 4O com tarefas agendadas. Com tarefas agendadas? Então ele consegue fazer, são pequenos agentes, ele já consegue fazer algumas coisas. Fazendo uma pequena referência ao início da nossa conversa de hoje,
A internet não evoluiu rápido assim. Não, de jeito nenhum. Essa timeline que eu vou tentar fazer da internet. Sim. Eu vou fazer essa pesquisa, a Zap. É muito rápido. As coisas estão evoluindo muito rápido. Eu acho que a nossa missão agora, né, nesses nossos testes de hipótese, né, e é o que a gente tem feito dentro de casa, é como é que a gente vai levar esses benefícios muito rápido para dentro dos nossos clientes. Sim. Porque, cara, olha só, vamos ser honestos, André. Foi rápido o que você fez. Foi rápido, te ajudou pra caramba. Foi assertivo. Assertivo e foi barato. Não, e você não precisou ser nenhum CTO pra fazer isso, né? Não, assim, zero código. Às vezes o pessoal fala, ele fez porque ele é da tecnologia. Não. Acessível a qualquer... Linguagem natural. Linguagem natural. Sabe falar qualquer idioma, inclusive. Mas peraí, sabe falar inglês. Essa é a diferença. Não. Tudo em português. Tudo em português. Tipo, se tiver um site que tá em inglês, ele traduz. Traduz e já me traz a informação em português. Reserva, cara. Eu fiz reservas locais de voo, de carro. Onde o e-mail vem em inglês, eu joguei lá, ele interpretou e ele me responde em português. Ô, André, agora dando um passo além, olhando um pouco pro nosso dia a dia. Eu sei, né, porque a gente trocou muito sobre isso, que você fez teste com vários modelos, aí sim conta muito o fato de você ser um diretor de tecnologia extremamente experiente. Você fez vários testes com agentes de tecnologia para gerar código, e código não é gerar código qualquer, não é gerar um Hello World, é gerar um código que seja auditável para os nossos padrões de qualidade, para os padrões de qualidade dos nossos clientes, que fosse um software apto, por exemplo, a gente pegar uma empresa do tamanho do Grupo Pão de Açúcar, que é um cliente nosso, e isso ser aprovado, um pull request aprovado para subir em produção. Essas suas interações para gerar o código, elas também eram em linguagem natural? Sim. Isso é que eu começo a achar um negócio muito, muito foda, desculpa o meu francês, né? Que é você usando linguagem natural, porque aí, olha o que acontece. Tudo bem que isso vai demorar, mas olha o que acontece. Eu começo a pegar um cara que tem um pensamento estruturado, e eu conheço alguns assim, a gente lida com alguns assim, que tem um pensamento estruturado, um pensamento lógico. Linear, sabe muito que claro. Esse cara vai produzir código. Eu acho assim, ó. Eu tenho uma hipótese, vou deixar ele falar, mas eu queria... Não, claro, eu acho que sim. Então, respondendo claramente, sim, as interações foram em linguagem natural. É lógico que, como todo grande modelo, né, como todo modelo de geração de GenAI é muito amplo, ele tem um mundo de informação à disposição dele. Então, eu não posso também deixar completamente aberto. Aí entra o conhecimento técnico. Exato. O dev, ele sabe especificar o requisito de negócio, a necessidade de negócio, mas ele também especifica o como ele quer que seja feito, as plataformas, as tecnologias, as bibliotecas. Então, assim, quanto mais contexto você der e quanto mais informação técnica, inclusive, você passar, né, dos dois lados, quanto mais específico eu conseguir ser na minha necessidade e quanto mais específico eu conseguir colocar os meus, que a gente chama hoje de requisito técnico, mais assertivo eu vou ser. Né? Ou seja, uma história de usuário bem escrita, complementada com alguns requisitos técnicos, gera código hoje. Gera código. Que eu acho que não é só o português. Você falou assim, você faz linguagem natural, sim, mas é uma linguagem natural de um dev conversar. De um dev que sabe conhecer a linguagem, por exemplo, cara, me gere um Terraform. Mas, calma. Entendeu? Para subir a infraestrutura, como eu gosto de, talvez não precisa conhecer, do meu ponto de vista, pelo que eu entendi da gente batendo papo, de tecnologia, mas você pode conversar com a máquina em sua linguagem natural, mas usando os termos técnicos que ela conhece. Mas nada impede... entender um pouco de arquitetura, você vai precisar entender, cara, onde isso vai rodar, porque senão você pode gerar algo, mas que não tem a melhor performance, ou que tem um custo muito caro depois de operação, que não otimize capacidade de processamento, por exemplo. Então, é perigoso, porque você não conhece, você pode fazer muito rápido, mas quanto isso vai custar? Qual é o custo da velocidade? Né? Então, eu vou fazer uma analogia rápida, desculpa de cortar, com impressora 3D. Pô, hoje é uma tecnologia que evoluiu pra caramba, né? Antigamente, você não tinha, né, isso, você tinha que, sei lá, ter um engenheiro eletrônico, sei lá, ou você precisaria ter alguém de engenheiro de produção para ir lá usar, né, um equipamento para você fabricar realmente qualquer peça, né, uma injetora de plástico, sei lá. Não era realmente algo acessível, né? Hoje em dia tem um amigo que trabalha com isso, que ele é
Bom, vou mostrar aqui, ó, em primeira mão aqui o nosso, já que a gente já revelou nossa identidade visual, né? Isso aqui foi feito numa impressora 3D. Cadê a máquina aqui? Tem o chaveiro do nosso ícone, ele fez em minutos. Eu mandei o arquivo para ele, não deu 5 minutos, 10 minutos, ele me respondeu, ó, ficou bom assim? A foto. Aí eu falei, oi? Né? Ele imprimiu numa impressora 3D, 100% customizado, com um chip NFC dentro. Legal. Que inclusive tem o nosso site aqui, aqui dentro. Então, assim, isso é algo por muito barato, que está acessível a qualquer um fazer, e ele é zero técnico, que ele manja de design. Então, pegou o nosso arquivo, fez um design ali bonitinho. Então, fazendo uma analogia, né? Mas qual é o custo? Beleza, às vezes fazer algo pequeno, mas quando a gente fala de softwares em escala, né, para clientes, a gente tem que pensar no custo daquilo, né? Às vezes é muito rápido fazer algo barato, desculpa, às vezes a gente consegue fazer algo muito rápido, mas será que... E aí queria te ouvir a sua opinião, assim, a performance, a otimização, a infraestrutura, toda essa parte, você precisa conhecer o que está acontecendo por trás para garantir que o custo de operação daquele produto no ciclo de vida dele vai ser o melhor para o cliente, né? Eu acho que, eu vou responder dizendo o seguinte, eu acho que o papel do programador ou do desenvolvedor, do engenheiro de software mudou. Né? Ele não tem mais a ver com escrever o código. Então, eu acho que essa é a nova realidade. Ele tem que partir de saber o que pedir para a AI, porque a AI vai escrever o código para ele, então ele tem que saber, ele tem que entender muito bem o produto que ele está escrevendo. Conhecer de né? negócio. Ele tem que conhecer do negócio, porque quando eu vou pedir o que eu preciso de negócio para ele, lógico, com detalhes técnicos e que podem, inclusive, já estar pré-definidos. Eu não preciso toda hora ficar ali repetindo, mas enfim, eu preciso saber. Mas mais importante do que isso é aquilo que vai sair. Eu preciso entender se vai resolver o problema, eu preciso ser capaz de compreender, eu preciso ser capaz de testar, eu preciso ser capaz de realmente ter certeza que aquilo é seguro, que aquilo é escalável. Então, assim, mudou um pouco o papel. Acelera muito. Sim. Muito. A gente está tirando, de novo, assim como qualquer agent. Eu estou tirando... Assim, qualquer trabalho braçal, que a gente acabou de falar, vários porque, cara, planilha. Para eu testar uma lógica de negócio, mesmo sabendo qual é a tecnologia, mesmo sabendo... Para eu criar um workflow simples dentro de uma aplicação, às vezes eu passava 2 horas digitando, escrevendo o código, para depois eu ir verificar se aquilo estava resolvendo, para depois eu ver se aquilo tinha performance. Tá bom. Agora eu já salto para essa parte. É lógico, eu tenho um trabalho prévio de preparação, de saber o que eu vou perguntar, de saber como perguntar. Tem todo um conhecimento técnico que está sendo adquirido. É um trabalho que eu tenho feito muito próximo ali dos nossos arquitetos tech leads, que é, cara, preparar essa preparação antes de usar o agent. Então o trabalho mudou um pouco, ele é um trabalho mais de preparação e depois de validação. Então assim, a gente tirou o trabalho mecânico. A execução ficou muito facilitada, muito assistida. Igual, de novo, igual eu falei, vamos voltar mais tempo, você ia produzir algo numa impressora 3D. Você pensava em algo, por exemplo, rapidamente, imagina que você ia esculpir aquilo. Ia passar, às vezes, dias fazendo. Vou pintar um quadro. Eu tava vendo um podcast outro dia, o cara falou assim, pô, você tinha que transcrever livros antes da prensa de Gutenberg. Imagina um livro, você tinha que escrever ele à mão. Então, o trabalho mecânico sempre foi o mais longo e, portanto, o mais custoso, e talvez as pessoas valorizavam mais, né? Os monges copistas lá. Então, assim, era muito valorizado. Eu achava que os monges copistas eram de copo. Então, trabalho criativo para, sei lá, 10%, 90% do trabalho braçal. E eu vejo isso cada vez mais mudando. O trabalho criativo leva mais tempo proporcional ao trabalho braçal. Você vai ficar mais tempo discutindo e desenhando para, na hora de executar, a IA executa muito rápido. Posso agora, então, dar uma machadada? Vai lá. Agora pensa do dia. Agora vamos pensar no MVP? Vamos pensar num negócio novo onde eu não tenho nada, aonde eu não sei se eu vou precisar de escala, aonde eu não preciso validar nenhuma segurança, aonde eu só quero validar um modelo de negócio de forma muito rápida.
Sim, uma startup, igual a gente fala. Principalmente se a gente for olhar naquele conceito correto que eu acho, né, que é a história. MVP não escala. MVP testa hipótese. Eu tô falando MVP do conceito de testar uma hipótese em forma de mercado. Testar em eventos de startup, inovação. Cara, às vezes a gente vai lá e faz um protótipo em papel, rabisca uma tela, mostra pro cara, e aí, você usaria esse sistema? Esse cara era 90% braço de código. Quando eu falo do código de um MVP... Porque, cara, mentira. O cara falou assim, eu fiz a minha primeira startup, eu fiz meu primeiro MVP e ele era 100% escalável e seguro. Mentira, ninguém fez. Ou se fez, estava errado, porque eu gastei muito tempo para testar a minha hipótese. E aí tá errado do ponto de vista de MVP, é desperdício. Então, assim, nesse cenário, a gente tem a ferramenta perfeita. Porra, legal. Porque aí eu testo uma hipótese, e já tem casos, pessoal, vocês pesquisam hoje, já tem gente lançando negócios, lançando app na loja para testar uma hipótese em 3 dias, 4 dias. Então, assim, esse é o lugar, todo software em algum momento vai ser escrito por IA, eu acredito isso, escrito. A parte mecânica, eu acho que a gente elimina isso muito rápido. Os modelos estão muito bons e vem evoluindo muito rápido, né? A OpenAI essa semana lançou um modelo, ainda está em beta teste, foi o que a gente comentou, ainda está em teste, tá somente para algumas pessoas, né? E nós já estamos testando um modelo chamado, vocês vão ouvir falar muito dele, é o O1 Pro. Sim. É um modelo específico para desenvolvimento de software, né, concorrendo com os modelos da Anthropic, que hoje são, de longe, os melhores modelos para desenvolvimento de software, mas a OpenAI está correndo atrás, e vem outros criando modelos. A Alibaba tem um modelo muito bom para criação de software, que é o Qwen. Enfim, tá todo mundo olhando esse mercado, por quê? Porque é um mercado onde tinha muito trabalho mecânico. Então, assim, o trabalho que a gente está eliminando não é o trabalho de inteligência, o conhecimento do desenvolvedor, o conhecimento do engenheiro de software continua ali. Mas aonde eu consigo eliminar esse trabalho mecânico e a criação de um MVP, aquele primeiro salto, né, de você conseguir validar uma hipótese, ele acontece muito rapidamente. André, mas olha só, ainda nesse sentido do código gerado de forma assistida. Quando a gente está falando de um produto, eu não estou falando de um MVP, tá? Eu tô falando de algo que a gente vai entregar para um cliente nosso, né? Tá. Então, você sabe o tanto de coisa que a gente precisa cobrir, né? O tanto de requisitos técnicos e não técnicos que a gente precisa cobrir, né? Então, vamos lá. Qual é o pattern de desenvolvimento que a gente está usando? O cliente exige, isso, para eu aprovar, isso aqui tem que estar baseado em Solid. Estou dando um exemplo. Que tem até padrão de codificação, de declaração de variável. A linguagem que eu vou utilizar, o pattern que eu vou utilizar, qual é o percentual de cobertura de código que eu quero no meu teste unitário. Claro. Então, eu já estou falando de também escrever teste unitário. Eu tenho as questões relacionadas a cybersecurity, que eu preciso garantir que meu código é safety first, né? Então, aí é um outro parágrafo. Primeiro eu penso na segurança. Enfim, a gente sabe que a gente tem uma série de requisitos. Passos e requisitos. Antes, por exemplo, eu vou passar meu código numa ferramenta, que a gente faz isso, de controle de qualidade de código, falando aqui especificamente do SonarQube, e eu quero uma nota A+ para poder liberar. Enfim, olhando tudo que envolve o trabalho de codificação como o nosso, né? De novo, pouquíssimas vezes a gente está falando de MVP, a maior parte das vezes a gente está falando de códigos que precisam ser escaláveis, que vão ser utilizados por muitas pessoas, em clientes muito grandes, que qualquer problema de segurança é um risco muito grande. Então, dado esse contexto crítico de negócio que é o nosso, hoje os agentes conseguem cobrir essas fases do desenvolvimento também? Conseguem. Tá. E por vezes até melhor do que um desenvolvedor, porque ele não esquece. Se eu falei para ele que isso tem que ser isso, é um padrão. Desde que eu tenha treinado e que eu tenha pedido e que eu tenha aquilo que eu falei, é importante esse trabalho prévio e de um desenvolvedor, um cara técnico operando a ferramenta, é porque a hora que eu disser para ela que todo o meu código que ela gerar precisa ter X% de cobertura e ela recebeu as histórias de usuário, ela recebeu as... Ela tem o Definition of Ready, Definition of Done. Então, assim, ela sabe que cenários que ela tem que testar. Pô, é 100% perfeito, pessoal? Inteligência artificial é generativa, é estatística, então assim, mas ela vai fazer, vai tentar se aproximar muito disso aí,
E, de novo, o desenvolvedor vai ter que olhar, vai ter que validar a importância de ferramentas. Isso não elimina a ferramenta como o SonarQube, porque justamente é o nosso gate de controle. Duplo check. É um duplo check. Assim, quer dizer, apesar da IA dizer, olha, eu fiz, tá dando tanto de cobertura, eu vou lá e vou garantir que realmente está acontecendo. E como é que é o processo hoje? Bota outra IA. O Leonardo diz que o código que ele escreveu, ó, esse código aqui é seres humanos. E aí eu pego a ferramenta e falo, vamos ver se o Léo tem razão, né? E aí bota lá o código e ele realmente... Cara, e uma coisa que a gente... duas IAs diferentes, uma para conferir o trabalho da outra? Cara, você acaba tendo... Eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Até vai acontecer. Não. Quem escreveu foi a do concorrente. Vê se você acha um erro aí. E deixar ela... Em algum momento isso vai ocorrer. Coisa que a gente tem feito e a gente já implementa, isso já tem algum tempo que está implementado na Performa e mudou bastante o nosso trabalho, principalmente o trabalho de quem faz code review, é que hoje a galera que faz code review na Performa já recebe o relatório, review, o pull request para fazer o code review e já recebe um relatório feito por IA. Sim, legal. Dizendo, cara, olha, a minha sugestão é que tem aqui, tá aqui, o que tem de bom, o que tem de ruim. Legal. Então, já existia, quer dizer, essa revisão... Já é um assistente. Já é um assistente, já é um consultor ali. E a parte, André, assim, de governança, eu acho que é bem importante, a gente já falou algumas vezes aqui sobre riscos, sobre governança, sobre regulamentação. Você entende que a gente hoje está conseguindo... manter a gente, eu digo mundo, né? Manter essa tecnologia sob controle, né? Vou falar um pouco de futurismo aqui, né? Sem nada apocalíptico, né? Skynet, se dominar o mundo, mas a gente vê, cara, a velocidade que as coisas evoluem e a gente sabe a velocidade que muitas vezes, né? A gente já discutiu algumas vezes aqui, cara, a regulamentação não tá nem pronta para analisar, por exemplo, propriedade intelectual, que a gente falou já algumas vezes aqui, debates éticos, responsabilidade de uso. Você vê que a gente está conseguindo andar num pace adequado? Ou qual a sua visão sobre essa questão dessa corrida, vamos dizer assim, contra o tempo, né? Para a gente garantir que a gente faça o bom uso sempre e o que a gente pode recomendar para garantir sempre o uso da forma devida. Eu acho que vamos começar falando de mundo, né? Você falou como que a gente vê isso no mundo. Isso. Hoje a gente, não vou entrar em questões políticas, mas nós temos claramente uma polarização muito grande envolvendo isso. Quer dizer, nós temos de um lado a Europa, e eu por estar lá, eu vivo isso muito de perto, eu acompanho muito de perto. A gente já foi consultado com relação ao AI Act, a gente já teve conversa a respeito desse assunto lá. Nós participamos até de eventos a respeito do AI Act para ajudar. Recentemente aqui no Brasil a gente foi aqui também entrevistas sobre mas a Europa está tentando regulamentar antes de liberar a tecnologia, né? Tem proibições, tem algumas proibições. Tem algumas proibições ainda muito apoiada na GDPR, né? Então, assim, não é nada muito complexo. Bom, cara, o Apple Intelligence, por exemplo, não tá rodando lá. Lógico que tem outras questões, mas uma delas tem a ver... Não, ainda não. Agora deve liberar agora em abril, mas muito do que a Apple teve dificuldade de botar para rodar lá, não é a questão do idioma, não é a questão, mesmo quem usa inglês, né? Não conseguiu usar por uma questão, lógico, tem outras questões envolvidas, mas uma delas foi essa questão da garantia de governança. Onde que tá, como que tá, então eles tiveram muito mais trabalho do que dos Estados Unidos. E do outro lado dessa polaridade, hoje nós temos Estados Unidos, que na nova gestão, né, não sei se vocês viram o discurso, né, do Vance no evento de AI, falando a respeito de, cara, a gente vai tirar da frente toda e qualquer barreira de governança política ou segurança da informação em troca de a gente realmente ver até onde eu consigo chegar com a AI. É lógico, ele não está falando que ele... Veja bem, eu também quero deixar muito claro, porque também foi muito criticado, ele não está falando de... Não é um salvo-conduto para você fazer o que quiser. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, para pesquisa, para eu conseguir avançar, eu não preciso me preocupar com isso. O que ele está dando é para as empresas que estão pesquisando
Não é produção, o que ele está dizendo é o seguinte, cara, para você pesquisar, eu não quero que você se preocupe com isso. A gente vai se preocupar com isso quando tiver o produto pronto e quando for lançar. Né? E na Europa não, cara, tipo assim, cuidado, segura. Então a OpenAI tá abrindo agora um escritório na Alemanha justamente só para tratar, focar nessa parte de como que ele traz essa política, essa governança. Então nós temos esse mundo polarizado, quer dizer, então como que eu vejo? Eu acho que assim, não dá pra gente segurar tudo. Até porque a própria forma como as grandes, os LLMs funcionam, essas inteligências artificiais generativas funcionam, nem sempre ela é capaz de explicar de onde ela trouxe a informação. Sim, esse é um dos grandes debates. Né? É um dos grandes debates, quer dizer, cara, você não consegue cravar, peraí, mas de onde que veio isso? Porque, cara, cada palavra, cada token, né? Mas cada pedaço de palavra que ela coloca ali pode ter vindo de um lugar completamente diferente. E coincidentemente eu posso chegar, mesmo sem nenhum vínculo real, eu posso chegar num texto de uma tese que, por um acaso, tem uma propriedade intelectual por trás. Nossa. Mas ela copiou? Cara, matematicamente eu posso dizer para você não. Ela estudou aquilo, e como alguma pessoa estuda. Porque ela pega o material como um todo, né? E pode chegar no material. Mas, então assim, eu tenho que tomar muito cuidado de tentar regulamentar e podar o potencial que essas ferramentas têm na vida das pessoas. A gente comentou sobre AI First. Um mundo AI First vai passar por uma grande questão principalmente quando eu falo em uso pessoal, né, vai passar por uma grande fase de adaptação de legislação, de segurança, porque imagina, aquilo tudo que eu falei, de eu pedir um restaurante, ela saber onde eu fui, onde eu vou, que horas que eu costumo ir, tem que saber ela tem que ter esses dados. Né? A Apple tem sido muito criticada pela demora no Apple Intelligence, né, de estar liberando na nova Siri, porque a ideia deles é fazer isso dentro da nova Siri. Sim. Só que eles estão tentando fazer isso processar dentro do teu device. Tá. E não jogar isso para a nuvem. Para questões de privacidade de dados. Exato. Então ela quer usar. Os dados estão no teu device. Sim, já tem tudo. Beleza? Tá, então eles estão tentando processar esse tipo de modelo dentro do teu dispositivo. O que é extremamente difícil, por uma questão computacional, questão de capacidade computacional, de poder computacional. Então é onde eles estão apanhando. É onde, cara, tipo, o pessoal tá criticando, pô, a Siri vai demorar, ainda não lançou, por que não lançou? Não tá bom. Né, pô, quantas crises a gente viu, cara, pô, mas se eu faço isso no GPT, o GPT é muito melhor. Sim, cara, eu tô com milhões de servidores NVIDIA num data center e tô comparando isso com o meu celular que tá no meu bolso. Quer dizer, pô, sejamos justos. Então, é assim, cara, eu vou jogar todos os meus dados lá. Ah, mas tá criptografado. Então, assim, tem um debate. Tem muito debate. E o que eu digo assim, tem que legislar, tem que ser colocado, tem que dizer os limites, tem que dar o poder da pessoa saber onde está o dado dela e como está sendo usado, porque eu vou ser sincero, às vezes eu me incomodo de algumas legislações que tentam podar, mas você não vai entregar o teu dado para o cara. Eu falo, mas se eu quiser. E eu quero, tá? Eu troco, de repente é um benefício tão grande para mim que eu topo entregar meu e-mail, entregar meu telefone, por que não? Entendeu? De repente é uma troca, então assim, acho que isso tem que estar na mão do usuário, mas também não podemos deixar completamente aberto, porque brechas existem, né? Cara, o software ele pode de alguma forma ter ali uma falha e que vai expor esses dados, então... E você falou de falha e até uso indevido. Por exemplo, a gente fala muito de deepfake, né? Que, cara, é uma preocupação, né? Vamos falar assim, como é que a galera pode usar como toda ferramenta, às vezes para o bem, às vezes para algo... Qual a sua opinião? Como é que a gente combate esse tipo de uso indevido? Dá para usar mais tecnologia para combater, por exemplo, um uso não correto da tecnologia? Alguém que faz um vídeo falso, essas coisas, por exemplo? Cara, eu acho que, bom, vamos lá. Sim, tem tido muito uso, como tudo, né? Toda ferramenta... tem gente que faz bom uso, tem gente que faz mau uso desde sempre. Desde sempre, quer dizer, isso aconteceu com a pólvora, isso aconteceu com o carro, isso aconteceu com tudo que a gente teve acesso e não é diferente com a própria internet. Com a internet e agora com a inteligência artificial com um poder gigante. Você comentou aí de alguns usos, né, de deepfake. E IA que finge que é uma IA. Eu quero separar... Tem um potencial também de exponencial sempre positivo. Eu sou super otimista, tá? Assim, mas eu acho que é importante até pra gente conscientizar as pessoas como que a gente pode se proteger,
né? Como que a gente pode, por exemplo, assim como tem muita educação, por exemplo, para golpes ou alguma coisa assim que tem uma questão de engenharia social, a IA muito rapidamente as pessoas podem usar isso para se beneficiar, né? Para cometer algum golpe. Como é que a gente se protege? Que dica a gente pode dar para as pessoas ou que tipo de ferramenta pode me ajudar nisso? Vamos primeiro separar em dois grandes grupos. O primeiro é texto. Logo que saiu os primeiros GenAIs, começou a discussão de, cara, vamos identificar se esse texto é ou não gerado por AI. Saíram várias ferramentas que validavam um texto, se era um texto gerado por GenAI, se não era, porque é um processo matemático, e se ele é matemático, ele tem padrões, a gente consegue identificar algumas coisas. Só que os modelos estão ficando tão grandes e tão complexos, e eu consigo colocar coisas como, por exemplo, se eu pegar um modelo, próprio usar o ChatGPT como exemplo, que é um dos mais usados, ou Gemini, e eu colocar uma série de textos que eu escrevi ali dentro, uma série de e-mails, abrir minha caixa postal e despejar lá, e pedir para ele escrever um texto com o meu tom, que a gente chama de tom de voz, né, o meu tom de escrita, acabou. Ele provavelmente vai acertar. Ele vai acertar e eu começo a ter uma dificuldade muito, muito grande de conseguir dizer se aquilo é ou não é real, se foi eu que escrevi. Gerado não por IA. Cara, aquele nosso avatar que a gente tá treinando. A Sofia. Né, a Sofia com o nosso tom de voz. Cara, super bem. É sinistro, porque ela tem todo o material que a gente já fez ali ela dentro. tem todo o nosso histórico comercial, muitas trocas de e-mail. Cara, ela é muito assertiva. Sim. Então, ela é muito texto Texto é mais difícil. Tá, texto aí cara, a tecnologia tem muita dificuldade hoje em dia de conseguir identificar um texto gerado por AI, pro bem e pro mal, tá? Inclusive com muito falso positivo, muito texto realmente escrito, pega trechos de livros clássicos e joga nessas ferramentas e ele crava. Foi gerado por IA. Foi gerado por IA. Né? Então, com muito falso positivo, ou seja, não é confiável, não tem uma ferramenta que crava. Vídeo e imagem é diferente. Né? Esses vídeos e imagens, eles usam alguns algoritmos, Stable Diffusion, enfim, tem alguns algoritmos que tem por trás de geração de objetos gráficos que deixam uma assinatura. Então, assim, como de novo, é matemático, é padrão, então é mais fácil de identificar, pelo menos por enquanto. A grande dor é que isso, até para analisar essa assinatura, exige um grande poder computacional. Então, assim, tem testes, algumas redes sociais têm rodado modelos menores de identificação que tagueiam imagens, dizendo isso aqui foi gerado por IA. Isso é legal, hein? Mas exige um poder computacional muito grande. Entendi. Quer dizer, então a própria AI está concorrendo com esses mecanismos. Quer dizer, é uma empresa que tem uma grana. E gente, todo mundo sabe, rodar modelos de inteligência artificial hoje é caro, é intensivo em poder de computação, em gasto de energia. Então, assim, existe esse balanceamento, quer dizer, o quanto eu vou investir em impedir, quanto eu vou investir para gerar, porque tá todo mundo tentando gerar, mas então assim, com imagem e texto é mais ok, então pode ser que eu tenha algumas ferramentas que ajudam. Num caso de eu precisar analisar uma imagem por uma questão de algum risco mais grave, sim, tem ferramentas, são capazes de identificar com uma certa assertividade. De vídeo, aquele trabalho que a gente fez obrigado, Samir. Aquele trabalho que a gente fez para um cliente nosso lá de pegar o fundador, que infelizmente já faleceu, que era um gênio, né? Sabe quem a gente pode falar? Pode, foi mó legal o caso. Carl Zeiss, né? A gente fez um vídeo para Zeiss, né? Do Carl Zeiss andando pelo escritório, pelo escritório de São Paulo, pelo escritório de São Paulo, falando sobre o desempenho das Zeiss, né? Como ele tá orgulhoso disso. Cara, você olha aquilo ali, você fala assim, tá óbvio que isso aqui foi feito com inteligência artificial. Agora, cara, o cara já morreu faz muito tempo. O tempo que a gente levou para produzir aquilo e a qualidade que ficou, você fala, cara... E não somos cineastas. Não, sem meter a mão. Não, pelo amor de Deus, a gente é uma empresa de tecnologia. É feito com IA, sem ninguém. Não tô falando, não é VFX. Não é VFX. Não tem efeito visual. É computação gráfica. Exatamente. Né? Cara, eu olhei, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, cara, não é possível. Não foi a gente que fez. Porque não é o nosso expertise. Sim. E aí, volta para uma tese nossa da questão da inteligência artificial, né? A hiperprodutividade.
E não é só em volume de trabalho, é em si nas suas capacidades, né? Você é hiperprodutivo porque você faz com mais qualidade. coisas diferentes. Você é hiperprodutivo super humanos, né? Cara, é muito surreal isso. É muito surreal. Tudo bem, a internet, vamos lá, né? Como a gente tá traçando esse paralelo, a internet, para mim, ela trouxe também um fato interessante, que foi a história que você citou de quebrar barreiras, né? O que a internet fez, ela expandiu suas fronteiras. Sim. É como se você fosse vizinho de todo mundo. É verdade. Né? A internet, a grande contribuição da internet para mim foi essa, Faz né? sentido. De você... Interessa se você tá no meu vizinho ou no Japão, a gente tem a mesma... expandiu suas fronteiras. Sim. Beleza. Cara, a IA tá expandindo as nossas capacidades. Nossas habilidades. A gente tá conseguindo fazer coisa que a gente não fazia. Tudo bem. Foi um trabalho brilhante da nossa área de marketing, que nunca tinha produzido um vídeo. Isso. Expandiu a habilidade de um que nunca designer. Tinha produzido um vídeo. Legal. O pessoal das AIS viu, né? E falou, gente, que é isso? Que coisa louca, porque realmente ficou muito legal, né? Cara, imagina como é que isso vai estar daqui a 6 meses. E já mudou, né? 2 meses depois, a tecnologia já avançou que cada vez mais você faz o mesmo trabalho 2 meses depois, já é muito diferente, né? O futuro cada vez mais rápido. Queria fazer uma pergunta para vocês dois agora, pra gente ir para a fase final aqui. A gente falou muito de futuro. E os profissionais? As pessoas são o DNA da Performa, né? O nosso propósito, porque a gente existe. Nosso logo mudou, nossa tagline mudou, mas nosso propósito não mudou. Exatamente, é isso que eu queria perguntar. Desenvolver pessoas para construir o futuro sempre foi e continua sendo o nosso propósito, certo? A forma com que a gente desenvolve pessoas, na opinião de vocês, vai mudar? Muito. A forma, sim. Muito. Propósito, não. Não, sim. Eu acho que, primeiro eu acho que uma coisa muito legal do rebranding, que a gente ainda não tinha falado, tá? A gente não tinha falado sobre isso e eu tive esse insight ontem à noite. A gente tá gravando esse episódio aqui, galera, hoje é dia 21 de março de 2025. A nossa festa de rebranding foi ontem, né? Dia 20 de março. Ontem na festa eu percebi um negócio muito legal, né? Que foi a gente conectou o nosso propósito com a marca definitivamente. Sim. Nosso propósito é desenvolver pessoas para construir o futuro. E o futuro é hoje. Agora o futuro é hoje. Isso. Ou seja, a gente precisa começar a desenvolver as pessoas hoje. Exatamente. De uma maneira diferente. Essa é a minha pergunta, assim, qual é o profissional do futuro? Porque se a gente, no passado, vamos dizer assim, para desenvolver pessoas, a gente estava falando disso, por exemplo, minha filha está na escola estudando matemática, ela tem que aprender a fazer conta na mão, papel e caneta, 1 mais 1, 2, não sei o quê, 159 dividido por 17. A gente não foi educado com IA, beleza? Nada. A gente foi educado, livro, não tinha nem computador, beleza? Sim. Hoje, muitas escolas e universidades, eu acho que a maioria, não a maioria, né, mas tem diferenças, infelizmente, né, entre principalmente setor pública e privada, mas nas escolas que têm um acesso maior, você já é educado, já tem até disciplinas de lógica, já tem disciplinas, né, de computação gráfica, né, legal. Digital. O ponto é esse. Como é que a gente prevê? Aí é futurologia mesmo, galera. Esse propósito de desenvolvimento de pessoas, de treinar pessoas. Será que a gente vai continuar tendo que ensinar as pessoas a fazer as mesmas coisas? Tipo, vai chegar um dev novo, a gente vai ter que ensinar ele a programar e deixa a IA, entendeu? Meio paradoxal, só para quem já sabe, porque a gente já falou isso algumas vezes. Eu não sei a resposta, tá? Pergunta honesta aqui. Para usar IA tem que ser um N3. Entendeu? Meu ponto eu tenho uma linha de raciocínio. Mas o cara que começa agora, o cara que tá entrando agora, como é que ele vai se tornar um N3 se a IA já fizer o trabalho para ele? Ele tem que começar codando, fazendo trabalho braçal para depois você dar uma ferramenta aceleradora. É paradoxal isso, certo? Então, sabe o que vai acontecer, Samir? Eu imagino, e a gente vai ter que testar isso ao longo do tempo agora. Futurologia, foi o que eu falei. Eu imagino o seguinte, a forma como a gente vai treinar as equipes vai ser diferente. Por quê? Primeiro, a galera que estiver chegando no time, eles vão ser treinados por IA. A gente vai ter IAs para treinar... Treinadoras. Exatamente. Não para fazer o trabalho por ele. É um assistente de treinamento do N1.
Legal. Vamos manter na nossa nomenclatura, N1, N2, Isso. N3. Isso, um júnior, pleno, ciência. O N2, ele vai ser o cara que ele vai ser como se fosse o contraponto. Ele vai continuar sendo treinado pela IA, só que a IA vai criticar o prompt dele, mostrar o resultado que o prompt dele gera e como deveria ser o prompt para chegar no resultado que ele quer. Essa carga de treinamento baseado em IA vai transformar esse cara num cara que pensa primeiro. Esse cara vai ser um cara... O N3 vai ser um cara AI first. Quando ele chegar lá. Ele vai... Alguns conhecimentos vão continuar sendo muito necessários. Eu continuo vendo ainda a questão de infraestrutura, ainda um conhecimento muito necessário. Sim, né? O papel do arquiteto, ele vai continuar sendo muito importante, mas a gente vai começar a ver nascer uma geração de arquitetos AI first. O André não é um arquiteto AI first. Nenhum de nós é. Tudo. Né? O Beck não é, o Omar não é. Todo mundo cabo de rede que arquiteto é AI first. Exato. E trabalhando, ninguém é AI first. O Beck ainda é de uma outra geração, né? O Beck já é um cara mais novo. Mas você pega o caso do André e do Omar, a brincadeira é essa, pô. A gente já esticou cabo de rede. Né? Então, do tipo... Plugar o servidor na tomada. Exato. Né? Então, e a gente foi se adaptando. É óbvio que a gente tem uma bagagem, né? Os caras, né? Tem uma bagagem, eu não sou mais dev, para o bem dos clientes da Performa, né, cara? Os caras têm uma bagagem de tecnologia que hoje é muito importante, mas o que vai acontecer é que esses caras vão construir esses agentes de treinamento. O N3 vai construir o agente de treinamento para treinar o N1. Possibilitar que uma nova geração de profissionais sejam devs AI first. O que você acha? Isso é o que eu penso. Eu vou dar um passinho atrás. Eu, coincidentemente, a semana passada tive num evento lá em Lisboa bastante interessante e eu pude ouvir o Salcan da Khan Academy falar. E, baita cara, da educação. Cara, ele é um mestre da educação no mundo digital. Então, você imagina que quando eu falo em educação e falo em mundo digital, eu assisti acho que um TED Talk do Salcan há uns 10 anos atrás, onde ele falava de uma mudança drástica na forma de se ensinar as pessoas no mundo da internet. Primeira revolução. E ele falou, cara, tudo mudou com a internet e a educação não. E, cara, sério, ele fez esse TED Talk, deve ter 10, 12 anos, eu não vou lembrar exatamente, faz muito tempo. Sim. E ele estava no evento justamente para falar sobre isso. Quer dizer, a gente está passando por uma nova revolução e se você olha para a escola hoje, o que mudou foi muito pouco. Sim. Eu troquei o quadro branco. O Samir acabou de falar, é isso. Eu troquei o quadro branco pelo projetor. Tem um quadro digital. Eu troquei o quadro verde, né? A lousa lá de giz por um quadro branco, depois virou um projetor. Isso. Mas eu continuo tendo um instrutor, transferindo informação, cobrando informação e tentando impedir que as pessoas usem inteligência artificial. Isso. Será que esse é o caminho? Então, assim, a primeira coisa que ele questionou falou, cara, tá na hora da gente olhar a forma. Né? Então, muito conectado com o que o Léo falou, não adianta eu tentar treinar o cara do mesmo jeito. Você falou, pô, tira o cara da inteligência artificial. Não, você acabou de começar a programar, eu vou tirar a inteligência. Não pode. Aí eu vou treinar esse cara o tempo inteiro, escrever a código na mão, quando ele ficar bom, eu vou falar pra ele, beleza, agora eu tiro tudo que você aprendeu e trago aqui uma forma completamente diferente de pensar, uma forma completamente diferente de trabalhar e vou esperar resultado, vou esperar a performance daquele cara. É injusto. É o que tá acontecendo hoje com a geração, cara. Nós vamos passar por toda a revolução passa por isso. Para mim, o grande desafio é a geração atual. A geração atual vai ralar um pouco, mano. Sim. Porque os caras vão ter que mudar. Aprender. Mas pelo menos eles estão tendo a vantagem de ver isso crescer. Ele não vai chegar com o negócio colocado, entendeu? Ele teve a oportunidade de usar o ChatGPT-1, ele teve a oportunidade de trabalhar... Mas vamos pegar minha filha, por exemplo. Se tá no ensino fundamental. Se ela quiser... né? E ser dev. Na hora que chegar na fase de escolher uma carreira, etc., daqui 10 anos, sei lá. Ela vai aprender a programar? Ela vai precisar aprender a codar, você acha? Eu acho que sim. Eu não sei se ela vai precisar aprender uma linguagem específica ou se ela vai precisar aprender... Cara, o básico de como que eu começo um projeto novo, ou como que funciona uma IDE,
ou como que eu faço um debug, né, e como que eu ponho um breakpoint, e, enfim, ela vai aprender muito mais o que é um software de performance, possíveis pontos de falha, pontos de segurança e que padrões. É um passivo gigante já de todo software que está em produção no mundo, alguém tem que cuidar disso, né, também. Não, tudo e bem. Evoluir. Mas a própria AI, cara, quando eu encontro um bug hoje, eu consigo dar a mensagem de erro, dar o código-fonte para ela e ela me diz onde está o problema. A gente tem uma oportunidade pela frente agora, isso, com os sistemas legados, que é justamente trazer esses sistemas legados para uma modernidade. Para uma nova tecnologia. Exatamente. De forma rápida. Muito mais rápido, porque eles já estão codificados numa linguagem que a máquina entende muito bem, né? O que a gente vai fazer isso é a nossa geração quem vai fazer. A gente vai começar a matar esses legados. Não é que eles vão deixar, não é matar o legado, é trazer o legado para o presente. Para a tecnologia nova. É, na verdade, trazer o legado para dentro da IA. Para o presente, né? É exatamente isso. A gente vai trazer o legado para dentro da IA para poder facilitar os processos de sustentação dessas soluções. Porque realmente agora é uma fase de transição. Isso. Antigamente, né, eu não tinha sistema distribuído. Não. Meus sistemas eram locais, né? Quando muito a empresa tinha uma... sistema distribuído? Eu tô falando mainframe centralizado, distribuído, centralizado, distribuído, centralizado. Agora cloud, já alguém vai ter o cloud. A Apple já tá botando. Colocando processamento. A gente já não tá fazendo por outra questão, por questão de segurança. Então eu tô descentralizando de novo. E são ciclos. E são ciclos da tecnologia que vão continuar existindo. De infraestrutura. Mas a parte de codificação, se você for ver, ela continua meio a mesma. Veio surgindo novas tecnologias, a gente evoluiu alguns paradigmas, né? A gente tinha o paradigma orientado a eventos, aí depois... primeiro era procedural, depois a gente começou a trabalhar orientado a evento, depois orientado a objeto, aí teve uma época da orientação a aspecto que acabou não indo muito para frente, foi um negócio que ficou meio... A evolução, e a gente já conversou isso algumas vezes, a infraestrutura evoluiu muito mais que o código. Sim. Muito mais. É verdade. Muito mais. O que aconteceu com a infraestrutura nos últimos 10 anos é brincadeira, cara. É brincadeira, entendeu? Sim. E aí, o que vai acontecer? Falando da Laurinha, meu ponto é a forma. Sabe o que ela devia estar estudando na escola, cara? Sem brincadeira? Algoritmo. Lógica, algoritmo. Sim. É isso que vai mandar. Mas ela vai ser médica, Léo. Ela vai precisar de um pensamento lógico. Eu estava falando com o Dr. Marcelo outro dia que é isso, um médico que está pensando lógica e usando tecnologia para tratar o paciente. E está lá na frente. Dr. Benedito é um médico que tem um paciente lógico, que tem uma mente lógica e está lá na frente, tem um pensamento lógico e está lá na frente, sim, que é o fundador da Gineco Academy. Legal. Então, a gente tem que entender que a matriz curricular vai ter que mudar em algum momento. A forma de o governo, e eu entendo, e aí de novo, não é uma crítica a nenhum governo. É óbvio que as tecnologias caminham mais rápido do que a legislação, até pela forma como a democracia acontece. E beleza, tem que ser muito discutido, a gente tem que ouvir muita gente. Eu discordo um pouco da forma como a gente faz isso, porque a gente fica querendo cercar tanto, que deixa um monte de brecha aberta, né? Definitivamente, essa é uma crítica que eu estou disposto a conversar com qualquer um. Nós não fazemos boas leis, né? Não fazemos boas leis, mas ok. Como isso tem que andar de forma assíncrona, a legislação e a tecnologia, que as escolas comecem a trazer as disciplinas relacionadas à lógica e algoritmo para dentro. Mas não está na matriz curricular, cara. E mas não eu é tô só preocupado conteúdo. com a matriz curricular. Eu estou preocupado com o futuro. E não é só conteúdo, Léo. Eu acho que tem muito a ver com a forma. Do mesmo jeito que a gente está vendo uma forma diferente, você comentou, e eu concordo contigo, já respondendo a pergunta do Samir, eu acho que é isso. Esses caras... E isso vai ser legal porque a gente vai conseguir acelerar ainda, a gente vai conseguir treinar mais gente, a gente vai conseguir fazer isso de forma mais rápida, a gente vai conseguir fazer com mais gente ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles vão ser treinados por AI e não mais dependendo de uma outra pessoa, da disponibilidade de outra pessoa. Então, assim, a AI vai treinar. E isso também tem que vir para a escola. Não é trazer só o conteúdo, não é ensinar algoritmo. É ensinar a forma, mudar a forma dessas desde crianças pensarem. Pensar. O professor ele tem que estar lá não mais como fonte de informação. A informação está colocada. Nem mesmo para tirar dúvida. Quando o Salcan falou 10, 12 anos atrás, o professor ia ser o tirador de dúvida. Nem isso eu preciso mais. Eu pergunto se o conteúdo está na AI, ela responde. Então até isso mudou.
Esse professor, ele tá lá para instigar o pensamento crítico. Ele tá lá para tentar extrair a versão ou a visão do aluno daquilo que ele aprendeu. O pensamento do aluno com relação a um determinado assunto e a opinião desse aluno. Você só é capaz de emitir uma opinião quando você entendeu o que você estudou. Então, assim, não é mais conteúdo. Tem a ver com você fazer formação de opinião e formação de pensamento estruturado com base num conteúdo que você consultou na sua casa, na tua AI, no teu computador. O conteúdo está colocado, galera. Então, assim, o modo de ensinar, seja na escola e seja com certeza na Performa IT para formar programadores, acabou, mudou. Ele não é mais passar informação. Dentro dessa linha, só para fechar o gancho, porque isso virou uma dica prática. Um amigo meu, né, me perguntou isso. Ele falou, Léo, beleza, tem essa diferença, ele sabe minha opinião, né? Ele falou, cara, se você tivesse um filho pequeno hoje, o que você faria? Eu falei, cara, eu citei a Khan Academy, falei assim, ó, se teu filho tiver a disciplina de seguir os cursos da Khan Academy, levar aquilo a sério, cara, bota ele pra fazer Khan Academy. Não tem professor que ensine. Não tem. Ele tem ali, ele tem todo o conteúdo, ele tem exercício, ele tem como tirar dúvida e ele tem material na internet. Então, se eu tenho um filho hoje... E agora tem IA respondendo perguntas. Isso, e a IA respondendo perguntas. Eu falei, cara, Khan Academy. Cara, meu filho precisa de ter um tutor na frente dele em algum momento. Não tem a disciplina de... Nesse momento, Kumon. E não tô fazendo, não ganhamos nada, quiserem patrocinar a gente, fica à vontade. Mas hoje, eu do tipo assim, principalmente nas classes sociais que têm condição. Minha crítica é muito dura, até eu reporto. Claro. O que eu já falei, nas classes sociais que têm condição, cara, você tem que ter uma justificativa muito boa para não fazer seu filho estudar lógica. Muito boa, algoritmo, porque é barato, de novo, para quem tem condições. Eu tô falando, né, classe B para cima, tá? A Khan Academy, acho que a maior parte do conteúdo é gratuito, se eu não me engano. Todo o conteúdo. Mas você precisa ter acesso à internet. Tudo bem, então vamos falar. E o Kumon é mais ou menos, não é tão caro também, mas te ensina a raciocinar de forma lógica. Para mim, o principal ponto do Kumon é exatamente esse, né? Não é o que ele vai ensinar de matemática. Não. Tem nada a ver com isso. É o que ele vai te ensinar crítico. De disciplina, pensamento crítico e pensamento lógico. Que é exatamente o que falta na nossa matriz curricular. A gente aprende... Gente, a matemática que a gente aprende... Pô, e nós três aqui, coincidentemente, éramos bons em matemática. A gente já falou isso, né? Tanto que os três são da área técnica. E na nossa época, como computação não era um negócio muito difundido, né? Qual era a opção? Você é bom em matemática e física, vai fazer engenharia. Você é bom em biologia e química, vai fazer medicina. Você é bom na área de humana, vai fazer direito. E aí aí começava a derivar, né? Aí tinha a galera que ia para biologia, para medicina, porque odiava matemática. Aí tinha o contrário, né? O cara odiava matemática e ia pro outro lado e assim sucessivamente. Cara, hoje, se a gente for ficar, todas as profissões dependem de tecnologia. Sim. Todas as profissões dependem de tecnologia. Tudo que você vai fazer na sua vida, planejar uma viagem, depende de um pensamento estruturado. E não precisa de matemática. Com essa vantagem ainda, o cara precisa de um pensamento estruturado. Pensamento estruturado e pensamento então, estruturado. A questão da formação, vamos lá, de novo, vou trazer pontos para corroborar o que a gente está falando aqui. Nosso programa de formação de talentos, o Forma, a gente contrata todo mundo sem experiência. Sim. Beleza? Faz parte do... Aí, qual é o critério de seleção? A pessoa manda um vídeo e a gente troca uma ideia. No vídeo, a gente avalia a desenvoltura da pessoa. Comunicação. Aquilo já mostra o quanto aquela pessoa está disposta a aprender ou não. Isso. O quanto ela é autoconfiante. A gente entende que a autoconfiança é algo muito importante para o teu aprendizado. E no bate-papo, sem a pessoa perceber, a gente faz o quê? Um teste de pensamento estruturado com ela. Consegue defender uma linha de raciocínio. Meu amigo, o resto a gente ensina. Sim. Faz sentido. Não tem essa. O resto ele é hard skill ali, né? O hard skill, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter uma IA ensinando dev para esse cara. Só para ver se eu entendi, assim, beleza, ficou super claro a IA ensinando, mas ele ainda vai precisar aprender a linguagem de programação, por exemplo, pela IA,
para ele conferir o trabalho da IA depois, né? Fazer uma analogia, por exemplo, eu ainda preciso saber falar português para eu ler o resultado. Eu peço pro ChatGPT criar uma apresentação, PowerPoint, um documento, mas eu leio depois do que ela gerou. Mas seu idioma você vai aprender com 2, 3, 4 anos de idade. Mas tô falando só assim, comparativo do uso com assistente e do uso com AI Coding. Ela gera o código, mas não é importante o dev ele saber ler o código depois? A linguagem, se ele não souber... a linguagem é 10%, Samir. A linguagem é, cara, é sintaxe. Isso, mas ele vai ter que saber. Mas ele aprende muito rápido. Isso é uma pontinha do... Entendi. É muito fácil, é muito rápido e qualquer AI é capaz de ensinar isso de forma muito rápida. Isso que eu quero dizer. Eu entendi que a IA vai ensinar. Aprender de forma rápido. E a própria AI é capaz de gerar exercícios. Será que um dia isso vai ser 100% transparente? Eu acho que logo... E eu tô falando logo mesmo, não vai interessar a linguagem que eu programo e a linguagem que vai executar. Eu posso programar em uma e vai executar na outra. Caramba. Conversão e tradução entre linguagens já é algo bastante assertivo que a AI faz com bastante... Eu sou um programador Python, sei lá. Eu quero ver em Python como é que ficou esse código. Aí, por exemplo, eu sei Python, eu leio em Python e beleza, eu entendi, é isso que eu queria. Sim. Só que o cliente usa Java. Você lembra um caso? Aí ela vai pegar e transformar Python em Java e tudo bem. Você lembra que um caso desse aconteceu com um cliente nosso? A gente pegou um arquiteto especialista numa linguagem. Sim, lembro, claro. Ele resolveu. MongoDB, acho. Era um problema localizado, delimitado. Mas usa direto. Era um cara também com um certo grau de experiência. Isso é legal o que você falou. Eu preciso saber uma. Cada um pode usar uma linguagem diferente, a IA se vira para traduzir. Eu acho que não é já, mas é algo muito... futurismo mesmo. Não, mas futurismo não tô falando, eu tô falando rápido, tô falando 12 meses, 15 meses. Porra. A coisa vai mudar muito. Esse ano, código, 2025, esse ano muda muito. 2025 é o ano onde a AI... porque as grandes empresas, Anthropic, OpenAI... lançaram agora. O próprio Facebook, né, a Meta, eles estão preparando modelos específicos para codificação, para desenvolvimento, porque eles perceberam que é muito assertivo. Porque é estruturado, é lógico, é linear. Isso. Então, assim, cara, a AI brilha. Então, eles estão criando modelos específicos, então nós vamos ver muita aceleração. É o cruzamento de uma IA generativa com um modelo determinístico. Isso. Porque desenvolvimento de software é determinístico. Sim. Né? Então... Agora, a gente falou de educação, né? Papo para um próximo podcast, para deixar a vírgula aí. Boa. Você já pensou, você falou em classe A, B. Agora, você já pensou que essa mudança na forma de educar pode fazer para baixo, pode fazer nas classes menos favorecidas, em termos de volume, em termos de eu treinar as pessoas mais rápido, de acesso, de... André, falta professor, professor, infelizmente, cara, a gente sabe por questão de orçamento, ele ganha pouco e tem que cuidar de um monte de aluno. Agora, cara, e se o professor não precisar estar ali todo dia, cuidando de uma sala inteira de aluno, e esse aluno tiver, cara, acesso à informação e conseguir... Cara, acesso. A palavra acho que é acesso. Então, assim, cara, você já pensou como pode mudar? Isso mundo. Realmente é papo para um outro episódio. Outro mundo. Eu acho que pra gente finalizar, né? Passamos aí do tempo, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Dá para chamar uma pizza aí, a gente? Então, pra gente caminhar pro final, eu acho que e a gente já falou sobre isso. Meu ponto agora é o seguinte: será que inteligência artificial é uma evolução ou uma revolução? Quando a gente olha isso, eu vejo como uma revolução. É uma revolução. Tão importante, agora vem um dia a gente vai ter que avaliar isso. Para mim, inteligência artificial é tão importante, a revolução da inteligência artificial é tão importante quanto foi a revolução industrial. Eu vejo cada vez mais dessa maneira. Sim, né? Também acho. Mudou o paradigma do mundo, não é só uma ferramenta. Né? A Revolução Industrial mudou. A gente começou achando que é só mais uma ferramenta, mas eu acho... hoje dá para ver que mudou o paradigma. A inteligência artificial vai velocidade, mudar o mundo de novo. Só com uma velocidade completamente diferente. A Revolução Industrial é algo de décadas. Século, quase. Nós estamos falando de anos. E por isso que está todo mundo preocupado com a questão de empregos, e eu ainda não estou. Porque do mesmo jeito que a Revolução Industrial criou bilhões de empregos, para mim a inteligência artificial vai criar bilhões de empregos. Alguns vão morrer? Não tem jeito. Algumas profissões vão. Também a gente não pode ser utópico, exatamente. Né? Todo mundo vai ter que se transformar.
o operador de telex morreu. A pessoa fazia curso, tinha treinamento, era um caos, né? Esse cara morreu. Mas ele abriu tanto campo para ele, né, que... E isso vai acontecer com outras profissões. É óbvio que, né, tipo assim, a gente fala, mas a IA gera imagens e tudo, beleza. Mas aquele artista que vai lá e pinta um quadro com uma inspiração, esse cara nunca vai ter. Mas esse cara sempre foi 1 em 1 milhão. Esse cara sempre foi... Não é a grande massa de trabalho. Eu acho que... Os esportistas vão continuar existindo. Eu acho que são pouquíssimas profissões que vão ser afetadas. É óbvio que tem um monte de gente na internet que precisa de clique. E aí dá muito clique quando você gera essas mensagens apocalípticas, né? Tipo, porque o cara entra todo dos dois lados, né? Porque ó, eu já vi gente falando de a AI vai acabar com tudo, vai acabar com o emprego, vai... E eu já vi gente do outro lado dizendo assim, cara, isso é passageiro, isso não faz nada direito, olha que horrível. A polarização de novo. E se for ver, o cara nem acredita nisso. Ele só quer... Ele usou AI para escrever um artigo onde ele tá defendendo isso. Para concluir minha fala aqui, eu acho que é assim, o que vocês falaram é o que eu acredito também do ponto de vista de educação, né? Sou professor também, então eu adoro, sou apaixonado por educação. A nossa empresa tem um propósito de desenvolver pessoas para construir o futuro. E eu tenho essa visão otimista porque eu acredito exatamente nisso, que o jeito de desenvolver, ele está sendo também catalisado pela IA. Eu outro dia estava falando numa palestra que a IA aprende exponencial, certo? Então a evolução delas está sendo realmente cada vez de forma mais curta. A capacidade de processamento cresceu de forma exponencial e o ser humano aprende ou aprendia de forma linear. Você faz um curso de IA que leva 2 meses, talvez em 2 meses a IA já avançou mais rápido do que o seu curso. E aí que tá a deixa, talvez pra gente deixar também para um próximo, se eu usar a IA para me tornar um super-humano, para estender as minhas habilidades, talvez eu não preciso aprender da mesma forma linear. Não. Eu posso me apoiar na IA para eu me desenvolver como profissional também de forma exponencial. E se eu souber usar e surfar essa onda como ferramenta, e aí eu acho que é aí que tá o pulo do gato, mas uma nova profissão levava anos pro cara aprender mais rápido. Só que agora as profissões vão ser trocadas muito rapidamente, mas eu também posso aprender novas habilidades tão rápido quanto se eu souber usar a IA para desenvolver essa minha habilidade. Tipo assim, eu não sei fazer vídeo, vamos lá, beleza? Isso. Agora, é muito mais rápido hoje eu aprender a usar uma IA que faz vídeo e eu me mudar de carreira, fazer uma transição. É isso que eu quis dizer, entendeu? Fazer transições hoje passa a ser muito mais rápido do que no passado sem IA. Porque eu talvez levaria, sei lá, um curso de design gráfico, eu ia levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe qual que é a grande diferença? Sacou? Por que eu acho que essa questão do emprego não dá para comparar com o passado? Os empregos vão mudar rápido sim, mas as pessoas têm uma ferramenta para elas também mudarem rápido. Da mesma forma. E o meu ponto é o seguinte, sabe qual que é a grande diferença? Você falou do aprendizado linear, né, da gente aprender aos poucos. Tem muito a ver, é muito importante aprender a aprender. Hoje aprender não tem a ver com buscar e armazenar conhecimento. Legal. O conhecimento está aí. Eu não preciso mais saber fazer. Eu preciso saber buscar o conhecimento quando eu precisar dele. Eu preciso saber o que eu tenho que buscar quando eu precisar desse conhecimento. Não tem mais a ver com... Aprender não tem mais a ver com acúmulo de conhecimento, acúmulo de informação. Eu não preciso mais guardar a informação toda na minha cabeça. Eu não preciso... A informação está colocada. Eu não preciso saber... Preciso saber acessar ela no momento certo. No momento certo. Exato. Boa. Olha. Galera, depois dessa não tem mais o que falar. Que papo, hein? Que papo. Eu imaginava que ia ser tão bom assim. Maravilhoso, hein, cara? É sempre um prazer estar aqui com você. Bater papo com vocês dois. Tenho a honra de fazer isso praticamente todos os dias, né? Mas o conjunto de conhecimentos que a gente trouxe aqui é muito importante, né? E você que ficou com a gente até o final, sinceramente, espero que você use esse papo para fazer essa expansão de consciência que a gente falou aqui, né? Entender que a inteligência artificial realmente vai ser algo que vai te ajudar bastante.
E vamos fazer esse conhecimento, esse tipo de conteúdo, galera, chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Boa. E é aquela, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, divulga. Se tiver alguma dúvida para tirar com a gente, bota aí nos comentários que a gente com certeza vai responder. Quer aprender a usar IA? Manda pra gente. Temos aqui, ó, várias dicas para dar, mas o importante é a gente cada vez mais estar pronto. Vou usar a frase do André, a gente estar pronto para aprender a aprender. Eu acho que essa é a grande lição desse bate-papo de hoje. E quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. PQP, galera. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.